a vida sempre foi uma corrida. Do tipo assim, eu preciso fazer mais. Meu Deus do céu, eu preciso crescer, eu preciso executar. E aí eu comecei a perceber que eu acabava me colocando esses pesos e essas medidas o tempo inteiro. Eu me encaixava nesse lugar. E aí eu tava sempre correndo atrás de alguma coisa. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ponta Solta Podcast, o seu primeiro e único podcast de negócios, podcast de empreendedora para empreendedoras. E se você está nos assistindo aqui pelo YouTube, não esqueça de se inscrever abaixo, de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de comentar também de onde você está nos assistindo, nos acompanhando. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de você avaliar o podcast para que nós alcancemos aí o top 50, top 1 do Spotify em podcasts de negócios aqui no Brasil. E você pode compartilhar, inclusive, esse podcast com outras empresárias que talvez precisem ouvir e aprender o que nós vamos discutir aqui. Lembrando também que aqui o nosso grande objetivo, o nosso grande propósito é fazer com que você acesse os bastidores de empresárias que hoje você acompanha, que hoje você admira, que hoje você pensa, caramba, essa pessoa não tem uma vida sem pontas soltas, a rotina é perfeita, a pele é perfeita, tudo é perfeito, e você se compara e você acha que você nunca vai conseguir alcançar resultados semelhantes. Aqui a gente mostra que também tem o lado B, também tem o lado dos desafios, do medo, da insegurança, dos perrengues de fato. E é o que você pode acompanhar e acessar aqui no podcast. Nós temos o nosso parceiro aqui, que é a Rubla, nosso parceiro de negócios. Você que quer entrar nesse mundo de infoprodutos, de cursos, de mentorias, não deixe de acompanhar e de conhecer o trabalho da Rubla, que são os nossos grandes parceiros aqui do podcast. E olha, eu já vou dar um aviso que pode ser que esse episódio em específico, ele seja acompanhado com leves trovões, pois nesse exato momento, minutos antes de nós iniciarmos o podcast, a gente recebeu um aviso no celular, uma coisa que nunca tinha acontecido, da prefeitura, governo, sei lá o que era agora, mas falando sobre as condições climáticas aqui de São Paulo. Então, sendo algo bem atípico de acontecer aqui, tá com uma chuva extremamente forte, raios extremamente fortes, e pode acontecer de vez em quando vir um barulho de um trovão, que é algo que nós não podemos controlar. É a vida acontecendo, bastidor real aqui para vocês agora. Dito isso, vamos para a nossa convidada de hoje, então. Essa mulher, meus amores, ela é CEO da High Business School, uma empresa de educação que fatura múltiplos 7 dígitos ao ano, é especialista em produtos high ticket e também a sua metodologia já gerou múltiplos milhões para suas alunas. E, obviamente, ela é uma grande amiga também, então vai ser um papo muito gostoso. Recebam hoje Vika Ferrari! Seja bem-vinda! Tá aqui. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo convite. Um prazer compartilhar com essa mulherada toda aí as pontas soltas também do nosso negócio. E que isso, de alguma forma, possa inspirar elas, a jornada delas a continuarem, mesmo sabendo que desafios acontecem, a vida é de altos e baixos. E é muito mais sobre como a gente consegue lidar com isso, né? Então, eu queria muito poder te parabenizar primeiro pelo projeto. Eu sei o quanto tu trabalhou pra isso, o quanto tu falou desse podcast também. Nossa. E te ver nesse lugar, assim, de compartilhar bastidores reais, eu acho que isso falta muito no mercado. Esses dias eu tava até falando sobre isso, que as nossas vulnerabilidades muitas vezes são as nossas fraquezas que se transformam nas nossas maiores forças por inspirar tantas mulheres como elas aqui a continuarem os seus negócios. Então, obrigada pelo convite, espero que vocês curtam o papo. E eu não me responsabilizo pelo que eu vou falar daqui pra frente. Não queremos ser canceladas, mas pode acontecer. Pode acontecer. Começando, amiga, com uma ponta solta, assim, que você enfrentou muito no começo, que hoje você olha pra trás e fala assim, caramba, se eu tivesse ajustado isso aqui antes, provavelmente tudo teria sido diferente. Eu acho que o desejo de controlar muita coisa. Eu ainda sofro muito com isso, eu sou uma mulher extremamente controladora. E isso impede muitas vezes a gente de delegar tarefas, a gente de deixar com que outras pessoas façam as coisas pela gente, sem que a gente esteja muito em cima. Então, é natural que no início do seu negócio, você vai precisar tá fazendo tudo sozinha. É sobre isso, continua, vai chegar o seu momento de delegar.
Só que quando chegar esse momento, eu acho que é repassar essas funções com um pouco mais de confiança, assim. É uma das coisas que eu trabalho frequentemente ainda dentro de mim, por ser muito perfeccionista, por gostar tudo muito do meu jeito. E isso, apesar de eu já ter um time muito maior hoje, eu ainda… É uma coisa que eu sofro, assim, diariamente. Então, acho que se eu tivesse trabalhado um pouco mais isso dentro de mim desde o início… a jornada poderia ter sido um pouco mais leve comigo mesma até. E como uma pessoa que é controladora consegue delegar? Porque assim, eu não tenho tanto perfil controladora. Na verdade, eu acho até que durante muito tempo eu delargava. Eu falava assim, tá, você sabe fazer? Sei, vai e faz. Eu era aquele perfil que eu não tinha paciência alguma pra ensinar nada. Então assim, se a pessoa chegava e ela falasse, eu acho que é feito assim. Você acha? Então você tá certo. Vai lá e faz. O que é péssimo, porque você não desenvolve a pessoa, você se torna uma líder ruim, as coisas não rolam como você quer que aconteçam, na velocidade que você quer. E como que você fez pra… Eu sou uma pessoa controladora, mas eu preciso contratar. E aí, como que foi esse contratar pela primeira vez? Criando processos. Eu acredito que essa foi a forma que eu encontrei de estar controlando as coisas. A sinceridade. Eu precisava controlar como processo. Controlar sem estar controlando muito. Esse foi um dos pontos, assim. Eu passei a construir muito mais processos dentro da empresa, na minha vida. E formas de fazer as coisas, quais eu ensinava e treinava outras pessoas. Então, isso, de uma forma, me deixou muito mais tranquila. E eu acho que é uma mudança muito forte de mentalidade. De um pouco de largar no sentido de… Passa para a pessoa, deixa ela errar. Desde que isso não afete um buraco muito profundo, a níveis de faturamento excepcionais, deixa que erre. Deixa que, obviamente, não influencie a percepção da minha marca no sentido negativo da coisa. Então, é aquela… Até aqui você pode ir, mas daqui pra frente me dá uma chamadinha ali que eu te ajudo. Mas eu acredito que seja isso, assim. É dar chance para as pessoas errarem, porque elas também podem acertar. É um desenvolvimento mútuo de confiança e criação de processo. Acho que essa foi a forma que eu encontrei de equilibrar assim. Um pouco mais as coisas. E hoje? Porque você tá com bastante colaborador, né? Você tá com 20 diretos e… São 24 diretos e somando tudo dá mais de 40 pessoas. E entre eventos, freelas… Gente pra caramba. Gente de produto, muitas pessoas. E hoje, qual que é a maior ponta solta de vocês? Hoje, a nossa maior ponta solta, eu acredito que é… comunicação entre todas as áreas. A gente tem áreas muito bem estipuladas e muito bem estabelecidas. Então, o meu comercial funciona muito bem. Meu produto funciona muito bem. A parte de marketing funciona muito bem. Mas hoje a gente ainda está buscando fazer uma interseção entre produto, marketing e comercial, principalmente. Onde todos os nossos dados consigam se interceder. E se conversam, né? Porque senão, às vezes, é uma coisa que eu falo muito, inclusive, com as minhas mentoradas. Elas trazem muitas vezes, eu não tô conseguindo vender, eu acho que é porque eu não tô fazendo isso. E, na verdade, elas acham que o problema de venda é a narrativa. E, na verdade, o problema tá lá na estruturação da oferta do produto dela que tá ruim. E eu falo isso para elas, isso em uma escala menor é um pouco mais fácil de ser gerenciado. Mas em uma escala grande, é o que a gente mais… tá enfrentando dificuldade de entender, dentro das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, onde é a raiz do problema. E isso, para mim, é a interseção entre áreas de negócio, que é onde a gente está buscando desenvolver mais processos, uma gestão mais eficiente para poder diminuir esses riscos. E para você, empresária, empreendedora, que está começando agora, que talvez esteja se perguntando, calma, como assim comercial, marketing, produtos? Dentro de toda a empresa, você vai ter os setores. Então, principalmente uma empresa digital, existem 4 principais setores, que são eles: marketing, comercial, produtos e operações ou administrativo, depende de como você chama aqui. Mas, basicamente, aqui em administrativo vai entrar muito financeiro, jurídico, contabilidade, essas áreas que são a base, né? O office ali da empresa, que são fundamentais para que você consiga fazer todo o restante crescer, que é comercial, que é produto, que é marketing. Então, quando você tem esses 4 setores dentro da sua empresa, que é um processo que toda empresária vai vivendo. Quando a gente começou, eu e a Vika, a gente não sabia. Na nossa cabeça era… eu preciso de uma social media, uma copywriter, um gestor de tráfego, alguém para cuidar do dinheiro, alguém para, sei lá, fazer nota fiscal. Então, a gente fazia praticamente tudo e não fazia ideia de quem que tinha que contratar. E muita coisa vai sendo descoberto no processo. Eu não fazia ideia de quem eram as pessoas que eu tinha que contratar, ou a estrutura que a empresa tinha que ter no começo. Eu fazia um pouco de tudo. E eu vejo que hoje tem muita empresária que elas querem pular essa etapa, assim. De eu sou a fazedora de tudo. É bacana, porque conscientiza que você tem que crescer, você tem que delegar. Só que muitas das vezes não tem caixa para delegar. Fez um lançamento que deu bom,
tem um resultado e aí na cabeça dela já tá, deixa eu colocar toda a estrutura que a Maia ou que a Vika tem aqui. Aí essa mulher se atola em dívida, gasta pra caramba, não construiu essa previsibilidade e fica surtando. Por quê? Porque eu preciso movimentar dinheiro, preciso ter sucesso, preciso ter resultado. Então, o que eu mais vejo hoje são mulheres tentando pular essas etapas que toda empreendedora tem que passar. Então, você tem que saber fazer um pouco de cada coisa. Eu sou defensora disso. Eu tenho mentorada que, é porque eu tenho um negócio físico e aí eu não consigo lidar com essas coisas, eu quero contratar uma social media logo. Beleza, você pode contratar. Só aprende um pouquinho de como fazer. Página, não quero implementar, não quero fazer. Só aprende um pouquinho, a estrutura base da página. Você só tem que saber, porque na hora que você contratar, você tem que cobrar as pessoas. Alguém tem que validar aquilo ali. Alguém tem que validar. E aí, se você não faz a mínima ideia de por onde começa, o que é, como fazer, você vai cobrar como? Você vai validar aquilo ali como? Como é que você vai dar o feedback pra pessoa? Então, tem muita gente que é assim, que eu quero só contratar e me livrar logo. Como que foi pra você esse momento, assim, de eu contratei, e aí agora? O que eu faço? Pra onde eu olho? Eu acho que existe uma diferença até que é importante a gente pontuar, que foi uma coisa que eu percebi com o passar do tempo. Tem uma diferença muito clara entre você conseguir construir um negócio rápido e um negócio sólido. E o que eu vejo é que as pessoas buscam construir negócios rápidos. Só que um negócio rápido não te dá um negócio sólido. Então, toda vez que você pula etapas dentro do seu crescimento, com certeza você vai deixando coisas para trás. E eu percebi isso muito claro também no início da minha trajetória, assim como tu também, a nossa roda de amigos, muitas tiveram um boom de crescimento. E eu acho que depois desse boom de crescimento que a gente parava para analisar e olhar para trás, eu falava assim, cara, eu tenho tanta coisa errada para arrumar. Eu deixei tudo tão uma tanta bagunça. coisa no caminho, pelo amor de Deus. E eu acho que nesse momento também foi o momento que eu parei, respirei e pensei, daqui para frente eu quero continuar crescendo de maneira rápida, exponencial e deixando coisas para trás, ou eu quero de fato construir um negócio sólido? E depois das minhas primeiras contratações foi quando de fato eu percebi isso, porque em um primeiro momento eu fui meio descabeçada mesmo, assim. Eu não tô dando conta disso, não tô dando conta daquilo, saí contratando, tinha, sei lá, 6 pessoas no meu time, a minha folha de pagamento começou a ter folha, o que é isso? Para onde eu olho? Saí de uma coprodução, tive equipe interna. E eu falei, não, Vitória, respira, o que tu quer da tua vida? E ali foi quando eu comecei a refletir um pouco mais e entender. Eu preciso reorganizar as minhas coisas, eu preciso entender como se faz cada um desses processos para poder também estar controlando o que acontece, mas não no sentido ruim da palavra, mas sim de, poxa, é a minha marca que está em jogo. É a minha empresa, eu preciso que as coisas aconteçam com a minha visão. E eu acho que chega um momento também, quando tu comentou das 4 áreas de negócio, você que está assistindo, você pode não saber, de repente, o que é marketing comercial, produto, gestão. Porém, isso existe na sua empresa. Talvez você só esteja sentado em todas as cadeiras. Então, não deixa de acontecer. A estrutura de uma empresa, ela acontece independente do tamanho da empresa dessa pessoa. A diferença é que hoje a gente consegue colocar pessoas sentadas em cada uma dessas cadeiras. Só que, para eu colocar uma pessoa sentada naquela cadeira, eu preciso ter passado por ela. Eu preciso saber como que é aquela cadeira, se ela é confortável, se ela não é, se ela é preta, se ela é branca, se ela quebra, se ela não quebra. Para eu poder também passar essa orientação para outras pessoas. Então, acho que depois que eu contratei, respondendo essa tua pergunta, eu consegui entender também o que era necessário em cada etapa e cada função. Então, hoje eu tenho uma empatia muito grande por cada colaborador que está comigo, porque toda vez que eu passo uma demanda, eu penso, cara, eu já tive nesse lugar. Eu já tive nessa função, eu sei como não é fácil gerenciar tudo isso. Então, a gente consegue, inclusive, construir uma cultura organizacional dentro da empresa de um lugar de muito mais empatia também e não um lugar de soberania. Então, acho que esse é um processo importante que precisa acontecer. Entender que sim, você vai sentar em todas as cadeiras no início da sua jornada, no início do seu negócio. Não significa que você vai estar para sempre sentada nelas. Só que é ter um olhar empático para as pessoas que você contrata, sabendo que você já esteve lá. E eu acho que é um lugar muito difícil também para conforme a gente vai crescendo no nosso negócio. E aí, até abrindo já pontas soltas que acontecem, eu acho um negócio de todo mundo, assim, de todas as pessoas que têm esse boom de crescimento, a gente deixa o ego nos consumir em um certo período de tempo. O sucesso, ele começa a falar mais alto. E eu digo assim, com muito poder de fala, porque eu vim de um lugar onde o ego nunca foi uma visão. Meus pais sempre foram super humildes em relação a como se trata das pessoas. Eu não vim de um lugar de poucas condições financeiras, então eu sabia o que era ter condição financeira e mesmo assim não ter o ego operando na nossa vida. E eu acredito que por uns 6 meses, 9 meses, assim, foi um período onde eu acabei me perdendo. E quando eu fui perceber, eu falei, volta.
né? Volta porque esse lugar não é teu. E eu acho que isso muito é por conta dessa velocidade que a gente tenta imprimir. Nossa, no nosso total. negócio. E assim, vale pra tudo, pra resultado principalmente. Quando você vem numa crescente de tô tendo resultado aqui, fiz um lançamento, foi bom. Fiz esse produto aqui, foi bom. Esse Nunca tá mês aqui, suficiente. excelente. E aí você vitória atrás de vitória atrás de vitória. E aí, de repente, você tem aquele mês que não foi bom. Aí você olha pra aquilo e fala, eu sou uma perdedora, eu sou uma fracassada. É muito ruim, porque você se sente o pó da viola. Você vai lá pro chão. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom, porque você volta pra esse lugar de humildade. De… Desce um pouquinho do salto, meu amor, porque você não é tudo isso, não. Querida. Você não é tudo isso, não. Tem gente melhor que tá aí, ó, pegando seu espaço. Por quê? Porque você tá sendo… tá agindo com base no ego. Então, é ruim no sentimento de você se sentir mal com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, é bom porque te dá uma grande lição. Então, toda empresária passa por isso. E é bem essa questão que você trouxe, que muitas vezes a gente esquece como é estar na posição dos nossos colaboradores. Porque, principalmente, eu passava muito por isso. Eu tenho perfil dominante no talo. No talo, assim, 99%. Mas eu me assustei quando você falou que você não era controladora. Porque eu sei do teu perfil dominante. Eu falei, mas é que eu sou amiga. dominante, amiga. Movida por resultado e execução. Se alguém vai gerar mais resultado que tu, tá Dane-se, ótimo. Dane-se. Se a pessoa… Como ela tá fazendo, pouco me importa. Tá gerando resultado. Não questione meus métodos. Questione meus resultados. Exatamente. É esse o meu perfil, amiga. Então, acaba que eu não fico controlando, porque o que eu controlo é o quê? Tá gerando resultado ou não tá? Às vezes a pessoa tá trabalhando horrores, fazendo muito, só que não tá gerando resultado. Aí eu não fazia o quê? Não valorizava, não reconhecia. Então eu tinha muito essa dificuldade como líder, ainda é algo que eu tenho que trabalhar todo santo dia em mim, de colocar na agenda. Elogiar alguém do time. Juro, tá lá na agenda, elogiar alguém do time. Porque se eu não boto, o meu perfil, ele esquece. E eu nem gosto muito, assim, de ser a pessoa que se ancora no perfil. Eu acho isso um pouco chato, sabe? De você falar assim, eu sou geminiana, por isso que eu sou assim. Eu sou dominante, por isso que eu sou assim. Você tá se ancorando. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que perfeito. O meu perfil, ele é desse tipo. E eu preciso mudar isso, eu preciso ser mais paciente. Eu preciso reconhecer as pessoas. Eu preciso não pular processo. Eu sou a pessoa que quebra o processo. Eu acho que você é a pessoa já que desenha e segue bonito. Nossa senhora, sim. Nossa, eu sou a que enlouquece todo mundo. Porque eu quebro, eu interrompo o processo no meio. As coisas estão acontecendo e eu falo, não, vamos fazer tudo diferente. Para aqui, vamos fazer isso, isso e aquilo. Aí eu deixo todo mundo doido. Então, uma coisa que eu aprendi na marra foi entender isso. Que a gente, como expert, todo dia a gente recebe uma cenourinha no nosso potinho. Todo dia é algum direct de alguém falando, Vika, você mudou minha vida. Vika, olha o resultado que você gerou pra mim. Vika, você tá linda, sua pele tá maravilhosa, isso e aquilo. Vika. Todo dia a gente tem a cenourinha. Só que o nosso time não tem. Não tem a audiência que a gente tem. Então, se a gente, que é o líder, que tá ali, que é a pessoa que ele tem, às vezes, como referência, não tá dando essa cenourinha… O cara vai ficar desmotivado. É a gente. Se a gente tá publicando e ninguém tá curtindo e ninguém tá comentando, a gente fica desmotivada. Então, é óbvio que o time também fica. E quando eu entendi isso, que demorou muito tempo pra entender, foi quando as coisas começaram a andar. Porque o time tava se sentindo reconhecido, visto, performava mais, entregava mais e o resultado começava a vir. Então, a gente também tem esses momentos de merda, de falar assim, nossa, esse resultado foi horrível. Só que, se você é a pessoa que fez um resultado bom… você não é ruim só por causa de um resultado ruim. É um resultado merda baseado em quê? Né? Baseado em que referência? Eu acho que a gente entra numa corrida. Então, eu sou muito competitiva. Nossa eu também. Senhora do céu! Eu sou competitiva comigo. Então, eu no CrossFit, eu sou um demônio. Pelo amor de Deus. Não tem ninguém competindo com ela. E ela assim, eu vou ganhar sozinha no CrossFit. Eu na frente do espelho, eu contra mim mesma. Então, eu acho que essa coisa da gente estar sempre competindo, a gente coloca… Esse dia eu tava lendo um livro, agora não sei onde é que foi que eu li. Foi no meu devocional, eu acho que foi. E eu tava vendo que a nossa vida, ela é medida sobre a forma como a gente enxerga ela. Então, para algumas pessoas, a vida é uma corrida. Então, essas pessoas vão estar sempre correndo. Para outras pessoas, a vida, ela é sobre superação. Então, você tá sempre querendo se superar. Para outras pessoas, a vida é uma festa. Então, para você, você tá sempre querendo se divertir. Então, acho que a maneira como a gente enxerga a nossa vida também molda muito a maneira como a gente age no nosso dia a dia. E para mim, a vida… Chegou a me arrepiar. A vida sempre foi uma corrida. Do tipo assim, eu preciso fazer mais. Meu Deus do céu, eu preciso crescer, eu preciso executar. E aí, eu comecei a perceber que eu acabava me colocando esses pesos e essas medidas o tempo inteiro. Eu me encaixava nesse lugar. E aí, eu tava sempre correndo atrás de alguma coisa. Eu sabia o que eu tava correndo atrás, eu não fazia a menor ideia do que eu tava correndo atrás. Eu só tava. Por quê? Porque o mercado te coloca nesse movimento.
E eu acho que como eu sou uma pessoa extremamente competitiva, tanto comigo, quanto com o resultado, quanto com tudo, assim. Eu preciso sempre mais, entregar mais. A gente acaba se perdendo no meio do caminho e a gente acaba se perdendo em relação ao time também. Porque a gente cresce numa velocidade que muitas vezes eles não estão percebendo a mesma velocidade de crescimento, porque é isso que tu falou, eles não estão recebendo a tal da cenourinha. Adorei a analogia que tu fez em relação ao engajamento, post, tudo isso, porque é verdade. Eles estão nos bastidores, eles estão atrás da cortina. Se não é a gente falar, caraca, que trabalho incrível, as pessoas elas não vão saber que elas ajudaram a executar. Então, uma das práticas que eu sempre faço dentro da equipe, quando a gente tem um resultado legal de lançamento ou de alguma ação, de funil, de produto, eu nunca deixo com que as pessoas falam, caraca, Vika, tu brilhou, o resultado ele é teu. Porque o resultado sempre é nosso. Tanto alguma vitória, quanto alguma coisa que não tenha dado tão certo. Se existiu alguma ação que não foi tão bem executada, eu nunca vou olhar e reclamar dos resultados que a gente teve. Mas elogiar todo outro processo que foi muito bem executado e que, infelizmente, naquele momento a gente não teve o resultado que a gente estava imaginando que poderia ter. Então, acho que é sobre qual é a lente que a gente está olhando as coisas, né? Porque um resultado ruim, na verdade, ele pode ter sido resultado de uma ação muito bem executada. Exato. Mas pode ter dado algum outro problema de tráfego público, narrativa. Enfim, as coisas acontecem. A gente não é uma máquina de acerto sempre. Então, uma vez que eu aprendi a mudar um pouco a lente que eu enxergava as coisas e enxergar pela lente da execução muito bem feita, que é o que a gente preza lá dentro, independente do resultado que a gente possa ter alcançado, melhorou para todo mundo. Porque aí, não que eles não se cobrem, mas eles também não se sentem culpados quando alguma coisa sai do controle. Então, isso é uma forma de olhar para um olhar diferente. E essa transição de minha empresa para a nossa empresa é a coisa mais doida, gostosa e surreal da face da Terra. Porque, assim, hoje até é engraçado. Porque quando eu vou fazer alguma sequência de stories, copy, a Red sempre fala, Maia, bota na primeira pessoa pra falar a sua história. Só que na minha cabeça, quando eu tô contando a história, eu tô contando a história da empresa. Quando eu tô contando a história da empresa, é nossa empresa. Aí, às vezes, eu tô botando na primeira pessoa. Aí sempre vem os pessoal de correção de português me corrigir. Só que vocês vão entender agora o porquê. Eu começo na primeira pessoa. Dá o terceiro story, eu já tô falando nós. Eu já tô na terceira, eu já tô nós, nossa empresa, nossa história, nosso isso, nosso aquilo. E é muito bacana quando os colaboradores passam a falar isso também. Então, na nossa empresa, no nosso jeito de fazer assim, eu falo, cara, que coisa linda, sabe? É uma transição tão gostosa quando isso acontece. E aí você entende que você criou algo maior do que você. Porque eu acho que quando a gente começa, é muito uma coisa de ego, de assim… Eu quero que as pessoas… Eu queria ter fãs. Quando eu comecei, eu queria ter fãs. Então, eu queria assim, eu quero que as pessoas me adorem. Eu quero ser uma diva. Era meu sonho, amiga. Eu quero ser uma diva. Eu quero ter fãs. E aí, chega um momento que você fica assim, tá… Pra quê? Pra que eu quero isso? Tipo, o que isso tá fazendo? Massageando o quê, né? Tá massageando o quê? Aí, você vai perdendo meio que o tesão da coisa, sabe? Eu cheguei muito nesse momento de olhar, tá… O lançamento foi legal, o engajamento tá legal. Mas cadê o tesão disso aqui? Ah, tá todo mundo elogiando. Cadê o tesão disso aqui? Não tem. Aí, quando eu entendi que, cara, eu não quero mais fazer um negócio pra mim. Eu quero construir algo muito maior. Aí, hoje, quando, sei lá, a gente tá numa reunião e, de repente… uma head minha é elogiada pelo time porque ela é uma excelente líder. Eu falo, yes! Era isso! Era isso, cara. Porque, assim, se… o liderado dela tá feliz por ela ser líder, é porque eu, como líder dela, tô fazendo um bom trabalho. E aí eu fico, você fica mais feliz pelo seu time, você fica mais feliz pelas pessoas ali do que por você ou por qualquer coisa que você tava fazendo. Sim. E aí é outro jogo que muda completamente. É bom demais. É uma delícia. E assim, você topa fazer um bate-bola? Vamos. Vamos lá. Amo. Um filme. Ai, amiga, eu sou péssima, vou estragar a brincadeira. Corta, 1 minuto. Eu amo! Ela depois eu vou estragar. Me pergunta uma série, filme, eu não sei. Uma série. Tá, pode ser Prison Break. Nossa, eu não imaginava que você ia falar. Estamos Por assistindo quê? agora, inclusive assim, eu acho que eu tô fissurada. Não sei, eu gosto da adrenalina, aquele negócio assim que tu tá sempre, a pessoa vai, ela se dá bem, dela se ferra, dela dá um jeito de se dar bem. Eu acho uma série muito inteligente. É imprevisível. É imprevisível, mas a gente tá assistindo agora, eu falei pro Felipe, eu tô com raiva dessa série. Porque tava tudo dando certo e do nada tá tudo dando errado. Então acho que ela me prende, eu gosto de séries que estimulem a gente a querer, a continuar pensando e admirar a linha lógica do que tá acontecendo. Então eu gosto muito, eu acho inteligente, acho uma série inteligente. Uma tendência que detesta. Uma tendência que eu detesto. Jeans destroyed. Nossa. Brega Eu demais. usava muito. Eu usava muito também. Eu acho que ainda tá, porque assim, não sei, eu parei de usar, né?
Mas eu acho que isso é uma das coisas que eu vejo quando a galera tá usando. Eu falo assim, para, porque eu fiquei por muito tempo. É. A vida é tão mais bonita sem. A vida é tão mais bonita sem um Jeans Destroyed. Algo que nunca faria. Algo que eu nunca faria, eu acho que é deixar quem eu amo pra trás. Em alguma situação que eu preciso escolher, ou você ou ele, eu não sei se eu conseguiria ir, assim. Acho que isso. Um sonho que ainda não realizou. Minha casa própria. Ai. E ser mãe, né? E ser mãe. Vem junto, venho com ao mesmo tempo. Veio com. É, a construção do de uma altar família. pra família. É. Uhum. Assim, eu tenho um apartamento, mas assim, a casa, né? Porque eu morei a vida casa. inteira em casa. E aí eu sinto falta do pé na grama. Que é muito diferente, Porque a gente trabalha muito tempo em casa, né? Então, por mais que hoje eu tenha o meu escritório dos sonhos, que eu construí, lindo, maravilhoso… Poxa, é um quadrado. Então, às vezes, eu sinto falta de poder colocar o pé na grama e brincar com os animais. E ouvir o passarinho e aquele vento no rosto, sabe? Eu acho que isso recarrega, principalmente pra gente que mora Pegar em casa. Pegar um sol, né? Pegar uma Sol, vitamina D, sabe? Eu Isso falo aqui, amiga, é sempre. autobronzeador, amiga. Porque não tem como. Mas eu falo, às vezes, pras alunas. Elas vêm, assim, com os problemas. Porque eu tô triste, tô desanimada. Não consigo fazer nada. Eu pergunto, qual foi a última vez que você pegou um sol? Uma vitamina D? Faz muita diferença. As pessoas acham que é depressão. Cara, às vezes é falta de vitamina D. Você não tá saindo pra pegar um sol. Só fica enfurnada. Faz muita diferença Faz mesmo. muito. Um livro. O Monge Executivo, uma história sobre a liderança. Inclusive, quando a gente estava falando antes em relação a isso, eu ia até mencionar ele, esqueci. É muito bom para quem quer aprender a olhar para a liderança de uma forma diferente. Porque quando a gente estava falando sobre a questão do ego também… Inclusive, o ego é seu inimigo, eu li recentemente. É ótimo. Muito bom também. Ótimo, obrigatório. É muito bom. E esse Monge Executivo é um livro que eu li, assim… há uns 3 anos atrás, e eu, inclusive, dei a trilogia pro meu pai, porque eu me apaixonei pela forma como ele é conduzido. Ele mostra muito sobre como a gente consegue sair desse lugar de soberba mesmo, assim, de ser chefe, e passar a olhar com um olhar de amor para tudo que a gente faz, tanto para os nossos liderados quanto para os nossos projetos. Eu recomendo muito a leitura, é muito bom. Um medo. Um medo? Eu não vou falar que é perder quem eu amo, porque essa é clichê demais, né? Um medo, eu acho que é não ser feliz, não me sentir realizada, assim. Eu acho que eu vivo numa constante busca, sempre pela minha realização. Tanto é que, se for olhar pra minha trajetória, eu já fiz muita coisa, né? Já foi 3 um pouco anos de de tudo. engenharia civil, larguei engenharia civil em faculdade federal, que me lasquei pra passar. Fui pra nutrição, fiz mais 1 ano e meio, outra federal. Saí, larguei, fui pra maquiagem. Aí fui pra posicionamento, aí depois pra negócios, aí fui pra high ticket, porque eu sou muito movida à minha paixão. Então, o meu medo, acho que é perder o brilho pelas coisas, assim, sabe? De não estar plenamente realizada e feliz. Então, é uma coisa que eu me policio muito. Se eu percebo que, como tu trouxe, assim, se eu percebo que eu começo a perder o tesão, o propósito em alguma coisa, eu vou mergulhar profundamente em autoconhecimento e entender o que tá acontecendo. Eu não deixo que essa chama se apague, porque pra mim, sucesso é sinônimo de paixão. Cara, e como é que você consegue, assim, transitar e mudar de carreira, de nicho, fácil? Porque, assim, se a gente pega a trajetória, foi uma virada Foi rápido. rápida, né? Foi uma virada rápida. Porque o que eu vejo de mulheres que estão há anos num mesmo nicho, numa mesma profissão, numa mesma carreira e não conseguem sair. E você vai lá e fala, eu já fui isso e aquilo em X tempo. Como? Amiga, eu acho que é amor próprio. Eu acho que é eu estar feliz com o que eu faço pra mim mesma. Porque eu entendo que quando a gente faz essas transições, a gente também tem muito medo do que as pessoas vão pensar. Mas e se eu não der certo? E se isso? O que vão falar de mim? Mas e esse medo constante de não ser capacitada de fazer alguma coisa. Eu acho que esse é o maior medo das pessoas que estão em transição de carreira, de não querer… mas aqui eu sou tão boa no que eu faço, e se eu for pra esse outro lugar eu não for tão boa. Na minha cabeça, a gente pode ser boa no que a gente quiser, desde que a gente se dedique para aquilo. Então, as minhas transições sempre foram uma somatória de… eu não tô feliz aqui, e o meu maior medo é não ser realizada profissionalmente. Eu preciso estar num lugar no qual eu me sinta bem. E eu sei fazer as coisas, eu vou aprender a fazer as coisas. Então, eu sempre dei a cara a tapa. E eu sempre fui muito estudiosa também. Então, eu sabia que se eu quisesse estar em um determinado lugar, eu ia precisar me dedicar muito para aquilo. Então, isso para mim nunca foi um problema. Não que todo mundo seja assim, mas eu acho que existe uma pitadinha de, muitas vezes, falta de dedicação, assim, sabe? Óbvio que eu não tô colocando todo mundo na mesma caixa, mas pra mim é muito sobre você colocar o coração, a paixão naquilo, estudar sobre aquilo e fazer aquilo ali virar a sua vida.
E foi sempre a maneira como eu encarei. Eu sou muito intensa nas coisas que eu gosto. E eu sempre me dediquei de corpo, alma, cabeça, coração, tudo que eu posso. E eu acho que é por isso que dá certo tão rápido também. Porque se tu for ver, é rápido, né? Em uma trajetória de 4, 5 anos, eu já fiz tanta coisa. Já mudei de um lado pro outro. E eu sempre me dediquei a fazer tudo com muita excelência. Uma coisa que as minhas amigas sempre me falavam na faculdade era… Cara, é impressionante como tudo que tu faz dá certo. Tudo que tu faz muito bem. Só que eu sempre fui a que mais fiz. No sentido de sempre me dediquei mais, sempre coloquei mais esforço naquilo, mais horas trabalhadas. Então é natural que vá dar certo no final, porque é um resultado de dedicação e paixão. É o óbvio, o básico bem feito. É o básico bem feito. Uma curiosidade estranha. Uma curiosidade estranha. Ai, amiga, tá me pegando com essas perguntas. Eu sou péssima de pensar rápido, cara. Tem que ser uma curiosidade, tipo, o quê? É tipo uma mania estranha ou algo que já aconteceu alguma vez na minha vida? Ai, pode ser a ambos. Coisas estranhas. A gente quer estranhezas da vida. Amiga, eu já comi cocô. Oi? Essa eu não tava esperando. Oi? Tudo bem que eu era muito novinha, mas eu já passei. Quando eu era bebê, minha mãe entrou… Assim, eu era criança, na verdade. Ela entrou no meu quarto, meu berço, não sabia se era chocolate. Como é que eu tinha conseguido chocolate? Porque meu berço inteiro estava com chocolate derretido. Mas é que não era chocolate. Ah, não era chocolate derretido? Não, acho que assim, meu pai, ele me trocou a minha fralda. Ele deixou a minha fralda ao meu lado e foi pegar alguma coisa. E quando minha mãe voltou pro quarto, tinha cocô por tudo. Sim. Chocada. Amiga, essa história. Também uma vez, aí eu já era mais velha, aí é um pouco perigoso. Mas eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu acho. Fiz xixi nas calças no meio da rua. Eu fui comprar um picolé com a minha irmã. E aí… Eu só tinha um picolé e um sonho. Eu só tinha um picolé e um sonho. E eu lembro, eu tava de roupa… Eu jogava vôlei na época. Eu tava de roupa de vôlei. As joelheiras, assim, descidas, né, na canela. E eu falava pra minha irmã, Marina, eu tô com muito apertada, Marina. Eu preciso fazer xixi, eu preciso… E ela, né, Vitória, daqui a pouco… Eu falei, tu não tá entendendo, eu preciso muito fazer xixi. E ela, tá, então vamos. E aí a gente saiu do barzinho, assim, que a gente tava. E tava indo pro consultório da minha mãe na rua, subindo. E de repente um rastro pra trás. Eu falei, me mijei. Cara, imagina a vergonha que você não deve ter sentido. A minha irmã fingiu que não me conhecia. Minha joelheira do vôlei cheia de xixi. Essas coisas que, assim, só acontece comigo, coisas bem tranquilas. Bem high ticket, né, amiga? Graças a Deus. Mas assim, eu lembrei de uma… Na época, foi uma vergonha. E hoje eu olho pra trás e eu falo assim, nossa, como adolescente é besta. Quando eu era adolescente, ali na casa dos meus 12 anos, todas as minhas amiguinhas tinham peito. Todas tinham peito, tipo, crescendo ali bonito e tal. E eu não tinha, eu era zerada. Até hoje, né? Eu sou zerada. E eu me incomodava muito com isso, muito. Aí eu fiz o que toda adolescente muito sábia faz. Meia. Se fosse meia, eu seria mais inteligente. Eu coloquei papel higiênico. Se fosse meia, eu ainda seria um pouco mais inteligente. Aí eu coloquei 2 papéis higiênicos assim, fui de regata. Porque ia ser… Não, a cabeça da pessoa. E foi super inteligente. Aí foi fazer uma apresentação ali, tá? Eu aqui na frente da turma, caiu um negócio, eu desço pra pegar. E abaixei pra pegar. Quando eu abaixo… Mentira. Juro por Deus. Juro por Deus. Que situação. Juro por Deus, amiga. E aí, aquilo ali foi a vergonha da minha vida. Da minha vida. Eu olhava e falava, meu Deus… Queria me enfiar. Nossa, porque agora todo mundo sabe que eu não tenho peito. É o fim do mundo. E aí, eu olho pra trás e assim, eu não tenho a mínima vontade de colocar silicone. Eu sou super realizada com o corpo que eu tenho. Só que lá atrás era uma… Fim do mundo. O fim do mundo. Como a gente tem, né? Como as nossas preocupações eram outras. Ai, sério. Delícia. Que delícia. Que saudade, minha quando minha preocupação era não ter peito. Ai. Uma frase que marcou sua vida. Sometimes you need to fall before you can fly. Eu tenho tatuada ela nas minhas costas aqui. Que às vezes você precisa cair pra depois conseguir voar. Eu tatuei essa frase quando eu decidi largar a engenharia. E eu acho que ali foi a primeira grande decisão corajosa da minha vida. Porque eu tinha estudado muito para passar naquele vestibular. Só que, assim, uma das coisas que quando eu terminei a faculdade, eu tinha muitos colegas que falavam, nossa, meu sonho é ser médica. Meu sonho é ser professor. Meu sonho é ser carpinteiro, sei lá. Eu nunca tive isso. Eu nunca tive isso de… Eu não tinha realização por nada. Então, eu olhava para a grade curricular da faculdade e eu pensava assim, gente, eu não me vejo fazendo nada, mas eu tenho que escolher alguma coisa. Aí, sabe como é que eu escolhi engenharia civil? Eu gostava de The Sims. Eu gostava de construir casas. E eu era boa em matemática e física. E aí, eu fui por eliminação, juro. E aí, eu falei, não, vou fazer engenharia civil. Era uma faculdade que dava dinheiro, aquela coisa assim, que tu não tinha muito direcionamento. Meu pai até tem empresa, mas eu não queria assumir ali. Eu falei, não, vou fazer isso aqui.
E aí, eu estudei muito para passar. Foi 1 ano, literalmente, trancada dentro de casa. Porque eu queria passar na faculdade federal. Passei, fiz 3 anos de civil. E ter saído da engenharia para ir para nutrição, porque naquela época eu tinha recém criado meu Instagram, né? Para ir para nutrição, que era uma faculdade super incerta, baseada num desejo de rede social que eu compartilhava minha vida fitness, assim, mudou muito. Eu sabia que eu gostava muito, mas explicar isso para minha família, né? Nossa. Então, ali eu percebi que eu falei, eu acho que às vezes eu vou precisar desconstruir para conseguir reconstruir. E aí, eu lembro que isso foi uma coisa que me marcou muito, assim. Porque eu fiquei com orgulho de mim, sabe? Sim, porque eu de ter falei, tomado caraca, eu não aquela sabia que eu ia decisão. ser tão corajosa de realmente deixar tudo isso pra trás. Então, acho que foi… E eu levo ela comigo sempre. Acho que pra mim, toda vez que eu vou tomar uma decisão que ela é importante, eu lembro dela. E falo, às vezes eu preciso cair pra depois levantar. Existe um voo muito mais alto que eu posso armar e trilhar daqui pra frente. Que lindo! E assim, em 2020, você começou ali mais no digital, né? Naquela época da pandemia. Você já era influenciadora antes. Sim. Você era influenciadora fitness antes. E aí, você foi mais ali pro mundo de infoprodutos e tudo mais. E não conseguia emplacar um produto de R$ 97. Sim. E hoje, você vende produtos 10, 20, 30 mil reais. Como? Como que foi essa mudança? Arrasta pra cima. Brincadeira. Deixa que eu te ensino. Eu acredito muito, assim, que a gente vai aprendendo com os nossos erros ao longo da trajetória também. Sim. Então, eu vim da influência digital mesmo. Fiquei 5 anos sendo influenciadora desse ramo do mundo fitness. Aprendi muito ali sobre comunicação. Acho que a gente vai desenvolvendo nossas soft skills também. E quando eu comecei no mundo da maquiagem, eu meio que comecei vendendo os cursos dessa maneira. Porque era o que eu tinha em mãos. Então, eu sempre fui muito fazedora, executora, assim, também. Era o que dava pra fazer, eu vou lá e vou botar a cara. E essa transformação que eu tive veio… Num primeiro momento, foi quando eu percebi que eu precisava assumir a responsabilidade em relação à minha comunicação. Eu entendi que se determinados clientes estavam chegando até mim naquela fase, era porque eu abri aquela porta para eles chegarem. Então, a maior responsável por eu não ter pessoas pagando pelo meu preço, era eu mesma. Então, se eu olhava para isso, eu precisei primeiro assumir esse lugar. De assumir as rédeas, de fato, do meu negócio. E a transição que eu fiz de conseguir sair desse lugar foi, primeiro… entendendo o meu valor, entendendo que eu tinha muito a agregar. Só que, para eu poder entender que eu tinha muito a agregar, eu estudei muito para isso. Então, eu acredito que o conhecimento, para mim, sempre foi a minha maior arma. Porque eu nunca consegui aumentar o meu preço num sentido descabeçado, assim, de… hoje eu cobro 97, amanhã eu decido cobrar 5 mil. Eu nunca consegui fazer isso, porque eu não conseguia transmitir isso na minha fala. Então, eu sempre me afoguei muito em livro, em curso, em entendimento. E sobre artigo, eu já li muita coisa também. Porque eu sabia que se eu sabia, eu podia cobrar. Então, acho que eu me baseei muito nisso. Acho que isso me deu muita força para conseguir querer cobrar mais caro, principalmente. E foi muito um ajuste de comunicação, de posicionamento. Ajuste de imagem também. Não que a imagem ela tenha naturalmente, por ela, feito eu aumentar o meu preço. Mas sem sombra de dúvidas, ela fez com que eu me enxergasse daquela forma. E principalmente quando eu comecei a construir empresa. Mas assim, empresa de verdade, sabe? Eu deixei de ter uma estrutura de empresa amadora e eu comecei a levar os processos mais a sério, as 4 áreas de empresa mais a sério. E aí eu comecei, conforme eu fui construindo isso, eu falei, cara, eu tenho uma empresa. Se eu tenho uma empresa e ela tá tão bem estruturada assim, eu sei do que eu tô falando, eu gero resultado, eu fui me fortificando muito com isso, eu comecei a visualizar que eu era capaz de chegar lá. Então, lógico, existem inúmeras outras táticas, estratégias de funil, gestão, processo comercial que façam que você consiga vender produtos mais caros. Mas eu não acho que seja o ponto principal. Eu acho que parte estratégica e tática a gente aprende a fazer. Agora, antes de tudo isso, a gente tem que se tornar. E você nunca teve ninguém duvidando ou criticando, por exemplo, a Vika muda sempre de nicho, então eu não vou ver seriedade naquilo que ela tá falando. Ela tá surfando uma onda. Você nunca teve que lidar com algo assim? Amiga, eu sinceramente acho que até que, tipo assim, falavam, mas eu nunca… Não deixava chegar até você. Eu nunca dei muita bola pra isso. Eu sempre lidei muito, muito bem, assim, com o que eu queria pra mim. Então, por mais que as pessoas pudessem estar falando, eu acho que… Eu sou de uma cidade muito pequena, na teoria, né? Então, Bento Gonçalves tem o quê? 100 mil habitantes hoje lá. Não é que todo mundo se conhece, mas vira um chamariz. Sim. Então, a tendência pra alguém te falar alguma coisa e começar a virar um burburinho em cima daquilo é 2 palitos. Teve um episódio que aconteceu lá em 2020, que assim, meu nome foi parar no Twitter e foi super conturbado, que era ainda na época que eu vendia os cursos de maquiagem. Eu acho que a partir daquele momento, eu mudei a forma como eu enxergava de que se estão falando de mim é porque eu tô começando a ser mais conhecida do que na minha própria cidade. Então tá ótimo.
Então, eles começaram a falar, eles começaram a querer achar alguma Deixa eu coisa falar. sobre mim ou não. Porque eu entendi que, na verdade, isso sempre ia acontecer. As pessoas, elas nunca estão satisfeitas com a própria vida. Então, elas precisam encontrar erros e falhas na vida das outras pessoas. E aí, eu entendi isso e eu falei, tá, se eu tô feliz… Se eu acho que é o certo pra mim, eu vou seguir de acordo com o que meu coração manda. E aí, volta naquilo que eu falei antes, né? Eu não aceito não ser feliz e realizada naquilo que eu faço. Então, pra mim, isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Mesmo quando eu troquei de faculdade, era um medo pra mim, assim, de… Meu Deus, o que meus pais vão falar? O que eles vão Sim. pensar? Mas eles nunca deixaram de me apoiar. Então, se eu tinha o apoio das pessoas mais importantes pra mim… Eu não precisava da aprovação de mais ninguém. Então, acho que eu fui muito baseada nisso, assim. Eu sei que não é tão comum, não é tão fácil, né? Eu não sei porque, pra mim, foi um pouco mais tranquilo. Acho que porque, não sei. Mas eu acredito que é bem porque, assim como Maturidade, você… de repente. Tem esse ponto, com certeza. É. Na sua parte tem esse ponto. E tem a parte também da questão da família. Eu vejo sempre tive o apoio deles. Eu também sempre tive o É. apoio da minha. Então, isso é, sim, um privilégio. É algo que a gente teve. Porque eu vejo que tem muita gente que colhe… eu não consigo lidar com crítica, eu tenho medo disso, de ser… O que as pessoas vão pensar de mim? Que geralmente é alguém que, dentro de casa, teve muito esse problema, sabe? De ser criticado e tudo mais. E tem uma frase que eu amo, que é… Eu não consigo ouvir as suas críticas, porque os aplausos da minha família são sempre maiores. Legal. Então, acaba que… Muito isso. É isso que você passa. Você acaba não se blindando e não deixando chegar, porque quem você ama tá te apoiando, tá te incentivando, tá falando, vai lá, você deve fazer mesmo, você é boa mesmo, cobra mesmo. Então, isso faz com que você duvide menos da sua capacidade do que uma pessoa que, às vezes, não tem tanto esse apoio. O que não tira também sua responsabilidade. Porque acaba que, mesmo com apoio, a gente ainda duvida de si mesma. Mesmo com incentivo, mesmo com os pais falando, vai lá, faz isso, brilha. Com certeza. Ainda assim, tem a cobrança. Eu não sei se você é uma pessoa que se cobra muito. Eu sou uma pessoa que me cobro muito. Muito, muito. E eu acho que é um pouco assim do que tu trouxe em relação a isso da família. Se a gente não tem essa rede de apoio em casa, eu realmente incentivo muito você a encontrar uma. Seja com amigas do digital, seja… Investe em uma mentoria para ter pelo menos uma mentora ali olhando para você e te direcionando e colocando a visão no seu potencial. Porque, cara, sem isso a gente não é ninguém. O ser humano, por necessidade própria, ele vai precisar do olhar e da aprovação de alguém. Então, por eu ter a aprovação da minha família em casa, das pessoas que eu amo, pra mim isso sempre foi suficiente. Eu entendo que não é todo mundo que tem isso. Então, busque pelo menos alguém que esteja ao seu lado te incentivando e se agarre só nessa pessoa. Eu acho que é colocar um tampão na orelha mesmo, assim, e direcionar a nossa atenção. E eliminar algumas amizades, eliminar pessoas que não nos fazem bem também. Se você tá querendo muito algo, se o seu sucesso… o seu sucesso e o seu fracasso, na verdade, dependem exclusivamente da gente mesma, né? Nós somos as únicas responsáveis por fazer o nosso negócio dar certo ou fazer ele não dar certo também. E isso também diz a respeito de como a gente vai lidar com as coisas que falam, com as coisas que pensam. Então, acredito que essa inteligência emocional, ela precisa ser muito construída. E muito autoconhecimento, muita terapia, pra gente conseguir enxergar esse nosso alto valor e conseguir gerenciar tudo isso. Porque os desafios, eles vão continuar acontecendo. A nossa jornada, ela sempre vai ser uma grande montanha-russa. E eu acho que uma das coisas que as pessoas acham também é que quanto mais a gente cresce, mais fácil fica. E eu não acredito nisso. Não fica. Eu sempre brinco que quanto mais você cresce, adiciona um dígito ao final desse seu problema. Então, adiciona um peso ao final desse seu problema. Porque, além de todo o nosso negócio, existe toda a estrutura de família das pessoas que estão junto com a gente. Dos nossos colaboradores. Então, a nossa responsabilidade… Nossa, aumenta, da hora. não. A responsabilidade Então, viu que é muita, né? aumenta muito. E aí, você se coloca uma pressão que antes você não colocava. Porque uma coisa é você falhar com você mesma. Você falhou, você… prejudicou ele você sabe que você falhou. Exato. Entendeu? Você fica ali no seu cantinho chorando aos pitanga, depois reage. Agora, quando você falha com uma empresa grande… Você tem responsabilidade, você tem pessoas que estão esperando ali no final do mês o valorzinho delas para ser pago. Então, o custo do seu erro, ele é muito maior do que no começo. E aí, isso a maioria das pessoas não enxergam. Elas só associam com, tá crescendo o time, tá crescendo folha, tá crescendo investimento. Só que com isso vem o custo do erro. Ele é muito mais caro, a depender do tamanho, do que se você faz lá no começo. O que faz com que a gente arrisque mais no começo. Eu acho que eu era muito mais ousada no começo do que hoje. É tão bom que tá começando. Gente, eu acho incrível estar no início. Você tem tanta margem pra errar, tanta margem pra acertar.
testar coisas diferentes. Uma vez que você chega em um lugar onde tu já tem um reconhecimento, tu já tem um posicionamento, as pessoas já esperam algo de você. A gente estava brincando até antes sobre isso ali atrás nos bastidores. Existe uma régua que a gente tem que cumprir toda hora. E se a gente não chegar nessa régua, parece que a gente está fazendo errado. Cada vez mais, a gente tem limites que a gente não pode passar e voltar. Quando você está começando, meu amor, é você e o mundo. Você tem tudo para poder fazer dar certo, tudo Você pra faz um poder evento, errar. as pessoas esperam bolacha Maria e água. A gente fazia evento hoje. Cadê Amiga, o meu caviar, salmão? Caviar, É entendeu? isso. Tem que ter caviar. Cadê o meu salmão? Cadê a maquiadora me retocando a minha maquiagem no banheiro? É nesse nível. Então, a gente acaba perdendo um pouco desse… às vezes eu sinto, sabe aquela saudadezinha assim? Nossa, Era tão mais fácil. Era tão mais fácil. É claro que é maravilhoso crescer, é maravilhoso ter a estrutura que a gente tem. Mas saiba que a sua responsabilidade, ela vai mudar e a gente vai virando gente grande. Então, tudo isso, acho que a melhor comparação é você pegar você quando era criança, que a sua única preocupação era pegar sua boneca e brincar de casinha, ou pegar a bola e jogar bola na rua. Era só isso que a gente tinha que se preocupar. Aí depois você começou a ter que fazer tema de casa. Aí depois do tema de casa, você começou a ter que estudar pra faculdade. Aí depois da faculdade, você começou a ter que entregar doutorado e isso. Aí depois colocar o dinheiro lá pra colocar comida pros seus filhos. Então é isso, a vida naturalmente vai te Exato. trazendo. Conforme você tem mais maturidade na vida, mais responsabilidades você recebe. Na empresa é a mesma coisa. Quanto mais madura é a sua empresa, mais responsabilidades ela vai ter. Quanto mais poder, mais responsabilidade. Mais poder, mais responsabilidade. Então, acho que é bom a gente aproveitar essa fase de início pra se arriscar, pra testar coisa diferente e pra calar a voz de quem tá falando que você deve ou não deve fazer, só você sabe. Então, aproveita. Aproveita esse momento. E é doido, porque testa. é um pouco incoerente também da nossa parte, porque você pensa o seguinte: no começo, a gente arrisca, a gente é ousada, a gente é ambiciosa, a gente fala, vamos lá, vamos fazer acontecer. Se der errado, dane-se, deu errado. A gente vai e faz. E é isso que nos faz crescer, porque justamente é ousada, ambiciosa e só faz. Aí cresce e para de ser ousada, ambiciosa, só faz porque pensa, eu não posso errar agora. Exatamente. Porque se eu errar agora, O erro custa muito caro. o erro custa muito caro. Só que minha filha foi ser ousada, ambiciosa e executora que te trouxe até aqui. Então, ao mesmo tempo que você tem uma responsabilidade, você tem que ter um pouquinho de falta de noção. Eu defendo isso. Você tem que ser levemente, assim, vamos supor, como se fosse investimento. 90% você fica conservador, aqueles 10% você arrisca. Aqueles 10% você mete o louco. Você fala assim, eu vou arriscar isso aqui, eu vou ver no que vai dar. Vou ver no que vai dar. Porque também, se você perde demais, você para de inovar. Tem uma outra frase que agora tu perguntou da frase que me marcou. Tem uma que eu sempre falo e que eu também li lá no início da minha jornada, que é do livro Os Segredos da Mente Milionária. Ele fala o seguinte, que pessoas de mentalidade escassa sempre vão olhar para os desafios como obstáculos, enquanto pessoas de mentalidade abundante olham para os desafios como oportunidades de crescimento. E quando eu li essa frase, eu tava fazendo o meu primeiro lançamento um pouquinho maior, assim, era final de 2021, se eu não me engano. E eu tava entre escolher fazer ou não fazer um investimento de 10 mil reais pra fazer uma super produção de live, que no final eu olho pra ela e falo, gente, eu era muito brega, pelo amor de Deus. Por quê? Eu juro. E era 10 mil reais. E era o que eu tinha em caixa. Eu só tinha aquilo em caixa. E eu vinha fazendo lançamentos dos meus cursos de automaquiagem de 12 mil reais, 15 mil reais e não saía daquilo. E aí eu ia lançar pela primeira vez minha imersão de posicionamento, que era o P43 na época. E eu falei, vou colocar, vou dar o meu all-in aqui, vou olhar como oportunidade. E foi o primeiro lançamento que a gente fez mais de 50 mil. E aí, depois daquela vez, eu falei, eu nunca mais vou olhar para esses desafios que aparecem como obstáculos para mim, como pedras no caminho. Hoje eu entendo que tudo que nos aparece está fazendo com que a gente cresça de alguma forma também. E eu acho que quanto mais a gente tiver esse pensamento, não só agora também, mas no início… Hoje, essa mentalidade, ela segue comigo. Eu sempre vou olhar para as coisas e olhar pelo lado da oportunidade, não do desafio, não do obstáculo. Mas principalmente no início, assim, é saber agarrar. As pessoas ficam com medo de errar. Mas qual é o máximo que pode te acontecer? A Gabi, que é minha terapeuta, que hoje é minha super amiga, ela sempre falava isso pra mim. Qual o máximo que pode te acontecer? Querida, do chão você não passa, ninguém vai morrer, você vai continuar viva, você não vai perder todo o seu dinheiro. Qual é o máximo que pode te acontecer? E aí, quando você para pra pensar nisso, assim, às vezes o máximo que pode te acontecer é seu story flopar. É você deixar de faturar 2 mil reais e a vida segue. E isso vai fazendo com que a gente aprenda cada vez mais. Então, acho que é uma mentalidade que todo mundo tem que ter. Não é só quem tá começando. É todo mundo em qualquer fase da jornada. Se você foge
nada muda. Exatamente. E assim, a gente veio de uma realidade diferente. Eu vim de uma realidade com família mais humilde, mais simples. Nunca faltou nada, também nunca sobrou nada. Só que sempre foi muito fácil pra mim ser ambiciosa, porque eu não tinha outra opção. Ou eu era, ou eu permanecia ali e eu não estava feliz da forma como estava. Eu queria uma realidade diferente, eu queria realizar meus sonhos, eu queria muito viajar o mundo. Eu falava, nossa, se eu for uma pessoa que viaja o mundo, eu dei muito certo na vida. Eu vou ser a tia rica. E eu tinha isso na minha cabeça, que eu ia ser a tia rica. Então, eu sempre fui ambiciosa naturalmente, isso pra mim. E você não, você veio de um lugar mais confortável, onde você tinha as coisas de mais fácil acesso. Então, você teve que criar essa ambição. E como que foi pra você criar essa ambição? Porque tem muita mulher que acompanha, tem uma aluna também que passa por isso de… Cara, eu vim de berço de ouro e a verdade é que é tudo confortável. Se eu tenho um problema, meu pai resolve. Se eu tenho um desafio, se eu preciso de um dinheiro, a minha família tem. Eu sei que eu tenho uma casa, eu sei que eu tenho viagem uma vez por ano e tá confortável assim. Então, a pessoa, ela precisa criar a ambição. Como que foi pra você isso? Muito desafiador. Foi muito tópico de terapia. Porque pra mim, quando eu saí da casa dos meus pais, na verdade, eu saí muito cedo a primeira vez. Eu fui pra estudar em Porto Alegre. Só que ainda assim, eles que bancavam, né? Alimentação, gasolina, hospedagem, aluguel, tudo ali. Que na verdade era apartamento nosso. E pra mim ali ainda tava super tranquilo. Quando veio a pandemia e eu voltei a morar com eles, que foi ali 2020, foi quando efetivamente eu abri a minha empresa. E aí quando eu abri a minha empresa por um ano, durante todo o ano de 2020 ali, foi muito mais fácil pra mim, porque todo o dinheiro que entrava ficava na minha empresa, não tinha nenhum custo. Sim. Então era meio que aquele dinheiro, ele era 100% meu, e eu fui guardando muito aquilo também. Só que aí eu saí pra morar com o Felipe depois. E quando eu saí de casa, eu tinha um cartão que meu pai me deixava para abastecer o meu carro, eu devolvi o cartão porque eu não falei, não quero mais nada. Então eu realmente rompi com eles ali, acho que um ano depois que eu tinha aberto a minha empresa, mas nunca existiu deles também nenhum centavo para colocar nas minhas coisas e eu nunca solicitei nada. Então eu sempre tive essa plena consciência de que por mais que eu tenha vindo de um lugar confortável, a minha vida eu ia precisar construir, porque eles desenvolveram muito essa mentalidade na gente. Só que qual que era a minha dificuldade? A minha visão era, se eu tiver uma vida como a que eu tive, pra mim tá ok. Porque eu não tinha esse desejo de precisar de mais. E a gente não tinha nenhuma vida de excessos também. Era uma vida assim, a gente viajava uma vez por ano em família, nunca faltou nada. Não era, eu quero, eu tenho. Nunca foi assim lá. Mas eu sempre estudei em escola particular. Sempre tive uma vida boa e confortável. Então, pra mim, era difícil eu conseguir me ver além disso. Porque por eu ter tido isso… A minha cabeça era, o lugar de conforto é o lugar final. E tá tudo bem. Então, foi uma coisa que eu precisei trabalhar muito. E eu acho que essa questão do merecimento é uma das coisas que eu ainda continuo trabalhando demais. E que nunca vai ter fim. Nunca. Justamente por conta disso, assim. De eu não sentir que eu preciso mais do que eu tive a minha vida inteira. Eu não tenho essa coisa de querer horrores e extravagar. Então, é uma coisa que eu sei que eu preciso trabalhar em mim. Não porque eu quero ter o lado da ostentação… Mas porque eu sei que isso também pode me incentivar a construir, ter coisas maiores. Mas é uma coisa que eu ainda trabalho muito. É você uma coisa desbloquear um nível que nem sabia que queria. Eu acho que pra mim é uma coisa que eu consegui muito mais sobre quando eu dei um step pra trás e comecei a não pensar nas coisas pra mim, mas terceirizar um pouco mais. Então, não pensar no que eu quero, mas qual que é a realidade que eu quero dar pra minha família. Aí a ambição, ela começa a vir de uma forma diferente. Então, eu mudei o foco. Porque pra mim, não estava fazendo muito sentido aquilo. Eu sempre… Você meio que já tinha conquistado… Eu tenho uma vida muito confortável hoje. Então, pra mim, eu não vejo necessidade de ter muito mais, sabe? Eu acho que isso é um pouco bom também. Sim. Eu vejo um lado bom disso. Ao mesmo tempo que tem um lado ruim. Que a gente acaba se acomodando um pouco, né? Então, não é uma coisa que eu resolvi ainda internamente, não. Estou trabalhando neste exato eu trabalho momento. todos os dias na terapia em desbloquear essa coisa do merecimento. Mas é muito doido, assim, porque é bem níveis que a gente vai passando de vida e de negócios. Porque quando você tá no começo, o nível que você quer alcançar, eu quero me provar algo. Então, eu que tinha muito essa sede de me provar coisas. Eu quero provar, não, eu consigo fazer 1 milhão. Aí fiz 1 milhão. Não, eu consigo ter X pessoas no time. Aí eu consegui. Não, eu consigo fazer um evento presencial, aí consegui. Aí que você dá o check assim, tá, me provei. E agora? Eu tenho a vida que eu queria, eu faço as viagens que eu queria. E eu vi as pessoas falando sobre isso, e quando eu não tinha dinheiro, eu ficava assim, nossa, que pessoa escrota, olha o que ela tá falando, é porque ela não sabe o que eu tô passando. Aí hoje em dia, quando eu pego e falo, é tão fácil viajar, e que era uma coisa distante, é tão fácil hoje…
que não é que você perde, assim, você tem, mas não é a mesma coisa da primeira viagem que você conquista. Não é a mesma realização. Não é a mesma realização. Você fica feliz, você comemora, é uma delícia, né? Ó, eu amo passar meus problemas em Paris, não entendam mal. Eu amo passar meus problemas em Paris, mas não é a mesma coisa da primeira. Não. Da primeira vez que você faz. E aí, quando chega esse momento, é realmente muito fácil você se acomodar. É muito fácil você falar assim, tá, já tá legal assim. Já tô fazendo uns resultados aqui bacana. O mês, do jeito que tá, já tá legal. E aí, você tem que buscar sempre esse novo motivador. Esse novo desafio. Só que aí tu vira incansável. Aí tu não para nunca. Esse é um grande problema. Acho que a melhor analogia é… Quando a gente tá fazendo dieta, quando tu não faz dieta e tu come… quero comer um hambúrguer. Vai lá e pede um hambúrguer. Quero comer pizza. Vai lá e pede pizza. Quando tu começa a fazer dieta… tu pede um hambúrguer, tu vai valorizar cada pedaço daquele hambúrguer de um jeito diferenciado. O hambúrguer fica mais gostoso. Então, hoje eu acho que eu vejo um pouco do meu lado profissional um pouco assim. Eu tento saborear um pouco mais as minhas conquistas. Eu não antecipo as coisas. Ao mesmo tempo que eu desejo coisas, eu não desejo elas num sentido daquilo ali virar o meu foco de vida, sabe? Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho muito mais objetivos, eu acho que em termos de crescimento financeiro e realizações financeiras, muito mais relacionados à minha empresa. Porque eu entendo que a minha empresa é que vai satisfazer em algum momento a minha vida pessoal. Porque a minha vida pessoal me deixa muito realizada. Eu tenho uma vida muito confortável. Se eu tiver mais do que eu tenho, eu sei que é além do que é necessário para sobreviver ou para viver. Não é que eu queira sobreviver, mas assim… dá pra viver muito bem da maneira como eu vivo, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu gosto de ir desenvolvendo ao longo do caminho. Porque eu ainda tenho 29 anos. Por mais que… tu ainda é bem mais nova do que eu, né? Eu acho que a gente tá muito no começo da vida. Então… é uma coisa que eu comparo muito com os meus pais, inclusive, assim. Por mais que eles tenham nos dado uma condição maravilhosa… eles tiveram muita dificuldade. Então, a minha mãe, eu sempre falo assim, ela tinha que, pra ir pra faculdade… hoje ela é médica, mas ela tinha que… ou ela comprava um pão de queijo ou ela pegava ônibus. Ela não tinha as duas coisas. Então, eu honro muito de onde eles vieram também. E eu vejo o crescimento deles, cara, com 30 anos. Eles não tinham um quinto do que eu tenho hoje. E aí, às vezes, eu fico assim, por que eu tô com tanta pressa? Sabe? Deixa eu aproveitar um pouco mais cada fase da vida. E aí, eu acho que se a gente fica nessa coisa da ambição o tempo inteiro, tu fica sofrendo. Tu sofre. Porque a tua ambição, ela não tem data limite. Tu não é ambiciosa para aos 35 conquistar. Não existe isso. Tua cabeça, a ambição é ambição. Tu quer aquilo ali. Então, pra mim, existe o lado bom disso de eu tô vivendo de acordo com o que me deixa bem, o que me deixa confortável. Eu tenho meus planos, eu tenho minhas metas, mas eu não tento antecipar nada. Porque eu acho que a gente acaba perdendo um pouco do legal da vida de conquistar as coisas, de ficar muito animada com algo, sabe? Eu acho que essa animação é a mesma coisa que você pedir um hambúrguer quando tá de dieta. É o melhor hambúrguer que você come É o melhor na face hambúrguer da que você terra. vai comer. Exatamente. E você mencionou sobre o Felipe. E hoje, além de noivos, né, prestes a se casarem… Falta pouco, falta pouco. Você não tá surtando com essa parte de casamento? Um pouco, né, Miguel? Quase uma segunda empresa, assim. Então, É uma segunda todo empresa, o nosso imagino. planejamento do ano está feito porque… em outubro a gente casa. Então, todas as ações, todos os eventos, tudo é moldado baseado no nosso casamento. Porque isso pra mim é minha prioridade número 1 do ano. Então, todas as nossas ações que a gente planeja, elas não podem interferir no meu dia de noiva. Eu falei pro meu time, a partir de agosto, call me bride. Não quero que vocês falem sobre nada Não se comigo. dirija a mim. Então, é desafiador, porque é muita coisa pra resolver. Mas tá sendo gostoso, assim. E hoje vocês trabalham juntos. Como que Trabalhamos funciona toda essa dinâmica? Como é que não surta em casal? Tem que saber muito bem o papel de cada um. Cada um tem que estar… acho que são 2 coisas que a gente prioriza muito. 3, na verdade. Conversa, tem que ter muita conversa. Então, é muito sobre cada um sempre deixar muito claro como o outro tá se sentindo, se ele tá bem, se ele não tá bem. A segunda coisa é ter uma clareza muito grande dos papéis que cada um desempenha. Então, eu sei qual é o meu papel, ele sabe qual é o dele. Na teoria, isso assim, acontece em 80% das vezes. Eu tento não me meter no papel dele, ele tenta não se meter no meu. É natural que isso a gente tenta fazer e às vezes no meio do caminho a gente vai encontrar desafios. Mas quando a gente sabe até onde a gente pode e não pode ir, a gente respeita também o espaço do outro. E uma coisa que a gente colocou como regra, que na verdade eu coloquei como regra desde o dia 1 que o Felipe estava trabalhando junto comigo, ele nunca trabalhou para mim, ele sempre trabalhou comigo e nunca desempenhou função operacional. Em função operacional no sentido de… eu não quero que a pessoa a qual eu divido a minha casa esteja envolvida em um projeto para acontecer. Então, vamos supor que eu tenho um funil para rodar.
Eu não quero que ele esteja fazendo meu e-mail marketing. Porque se der qualquer problema no e-mail marketing e isso influenciar na execução do projeto, eu vou ficar extremamente estressada. Porque é uma coisa do operacional, do dia a dia. Então, hoje o Felipe só executa junto comigo funções estratégicas e táticas. Então, isso fez muita diferença na nossa gestão dentro de casa em questão de relacionamento. E de vida, assim. De vida, de tudo. Porque aí cada um tem um papel muito bem estabelecido. Ele não tá abaixo de mim, eu não tô abaixo dele. A gente tá lado a lado. E a gente não fala de trabalho antes das 9, durante o almoço, depois das 8. Então, a gente tem regras. Até a gente toma café da manhã, a gente só fala de trabalho depois do café da manhã. Que é quando a gente começa a fazer as coisas da empresa. A gente almoça juntos, a gente não fala de trabalho. Ou pelo menos não tenta falar de trabalho durante o almoço. E depois das 8 também, a gente jantou, desliga, vai ver um filme, vai ver série, vai fazer qualquer coisa juntos ali, mas a gente não fala. É desafiador no início, porque a nossa cabeça, ela não para nunca, né? Mas eu acho que estabelecer regras é extremamente necessário, porque senão o trabalho vira relacionamento, o relacionamento vira trabalho. Mistura, e você já não não sabe sabe vira parça do teu namorado, do teu noivo, do teu marido, né? E aí tu acaba perdendo o outro lado, que é o lado do relacionamento. Nossa, muito bom. E como perder o medo de cobrar alto? Aquela mulher que vai lançar um produto high ticket e ela tá assim, meu Deus, ninguém vai comprar? Ninguém vai comprar, se eu colocar esse preço, ninguém vai... Como perder esse medo? Estruture um produto muito bom. A primeira regra, se você quiser cobrar alto, é ter um produto muito bom na sua mão, seja mentoria ou seja serviço. Toda vez que eu decidi aumentar o preço do meu serviço de alguma forma, eu mexi na entrega. Porque eu passo muito por isso também. Eu acho que as pessoas acham que quando a gente já tá cobrando mais alto, a gente nunca vai ter esse friozinho na barriga de cobrar um pouco mais alto. Ai, mas aí é que é a delícia de ter o friozinho na friozinho barriga. na barriga, tipo assim. Nossa, eu gosto de passar por isso só pra sentir o friozinho na barriga. Mas de dá falar. um negocinho, né? Não, dá aquela coisa assim de tu falar. Óbvio. Mas aí que tá Meu aquela Deus. coisa do começo. Que aí você volta pro começo. Que aí você volta a ficar, tipo... Porque assim, chega uma hora que fica confortável aquele preço. Aí quando você sobe, você fica assim, tá... Alguém vai comprar? O que as pessoas vão falar? O que fazer pra cobrar esse preço agora? As pessoas, como é que a minha audiência vai reagir? E aí alguém compra e você fala, yes! Aí dá aquele sentimento de, meu Deus, eu sou muito foda, eu sou incrível. Que no dia seguinte, eu não sei você, mas acontece comigo, já é substituído por um sentimento de, por que eu não subi esse preço mais. antes? Porque eu podia ter cobrado mais. Poxa, essa pessoa pagou e nem pestanejou, nem pediu um descontinho. Eu podia ter cobrado mais há muito tempo. Aí você tem um momento do luto depois. Eu acho que a gente também se sente insegura. A gente também tem esses pensamentos intrusivos da gente achar que ninguém vai comprar e que ninguém vai pagar. A diferença é que a gente não escuta eles. A gente encontra uma maneira de contornar. Qual foi a forma que eu encontrei de contornar esses pensamentos intrusivos de acho que ninguém vai pagar? É mudar minha entrega. É colocar alguma coisa ali, não necessariamente entregar minha alma, mas colocar uma coisa que vai gerar mais resultado. Algo mais robusto. Algo que eu sei que minha audiência gosta muito e eu sei que eu posso entregar. Porque a confiança do seu preço, ele tá no quanto você sabe que você pode gerar de resultado. Então, claro que posicionamento influencia, imagem influencia, mas isso não é suficiente quando seu produto é ruim. E eu falo produto mentoria ou serviço ou produto físico, assim, for. é tudo, né, generalizado aqui. Mas é isso, eu acho que é você olhar para aquilo que você tem, é você olhar para aquilo que você tem para oferecer para outra pessoa e falar, isso aqui com certeza vai gerar resultado e eu sou merecedora de cobrar mais caro. E dar a cara a tapa, né? Não tem como, assim, você vai ter você vai ter a primeira vez que você cobra mais caro. Então, quanto antes você conseguir suprir essa barreira, como a Maia falou, antes você vai aumentar o seu preço, você vai perceber que já é tarde demais. Já era tarde demais. Já deveria ter feito isso antes. Nossa, isso é muito real. E assim, é você também entender que, cara, quanto mais você investir em ambientes onde as pessoas incentivam, vai lá e faz, mais fácil fica as coisas. Teve um caso maravilhoso de uma formanda que ela entrou na formação. E aí, o primeiro encontro que ela entrou, ela falou assim, gente, meu preço é esse aqui. Só que ela é uma super autoridade no nicho de imagem, consultora de imagem. Super autoridade, as clientes dela são pessoas gigantes. Então, assim, quando ela entrou na sala, várias alunas, que nem eram do nicho de consultoria de imagem, conheciam ela, sabiam o nome dela. Então, ela já tinha toda essa relevância. Ela falou, porque a minha mentoria e tal, tá 12 mil. Aí, as alunas, não foi nem eu tava ali mentorando outra, as alunas começaram a responder, nossa, tá barato? Pensei que você cobrava mais. Eu tinha certeza que você cobrava mais, tô chocada. Na hora, ela falou assim, vou subir meu preço? Vou subir, eu só precisava desse empurrãozinho, eu só precisava de alguém falando que eu merecia mais, e eu não tava enxergando. Então, quando você não tem esse ambiente, quando você não tem amigas pra virar e falar assim, amiga, pelo amor de Deus, sobra esse preço. Se valoriza, mulher. Exato. Se você não tem pessoas pra isso, você vai ter que pagar.
Você vai ter que pagar por esse acesso, você vai ter que pagar por esse apoio, você vai ter que pagar por esse network. Só vende high ticket quem paga high ticket. No final do dia, final é do exatamente dia, isso. E tem alguma coisa assim que a Vika jamais mostraria nos stories? Jamais. Ai, a minha intimidade com meu noivo. Realmente, né? Eu acho que não faria muito sentido, assim, do nada Amiga, vira fora isso, não. Eu sou muito um livro aberto. Eu acho que eu vim, assim, em termos de vida pessoal, em termos de empresa… Nossa, eu já abri tanta cagada que eu fiz. E eu falo sem medo dos meus erros, assim. Foi uma coisa que eu… Até nos últimos meses, eu passei a fazer até mais. Me mostrar mais vulnerável, porque eu tava irritada comigo. Eu falei, cara, eu tô chata. Eu não estava aguentando ver o meu conteúdo. Eu falei, eu tô dura, eu tô enrijecida, eu tô perfeita. Eu não sou perfeita. Que é isso? Eu vou começar a mostrar meus erros também. Começar a falar sobre como eu tô cansada, como isso aqui tá difícil, como isso aqui tá errado. E depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a me sentir tão mais leve. Tão mais leve, porque eu falei, não é possível… Por que eu me perdi ali nesse meio do caminho, né? Então, foi uma percepção que eu tive. Eu acho que eu trouxe isso muito da minha época de influenciadora digital. Amiga, em 2015, 2016, eu acordava e dava bom dia com remela na cara. E eu ia dormir dando boa noite deitada no travesseiro. Então, era assim, era full time. Era tipo Mood Virgínia, o tempo inteiro com o celular na mão. Então, eu tenho esse lado muito livro aberto. Então, eu nunca… As pessoas falavam assim, ai, no meu Instagram é 30% da minha vida. E eu ficava assim, gente, eu mostro 100%. Onde é que eu tô errando? E aí, eu era muito essa pessoa. Depois, eu acabei perdendo por conta dos padrões que o mercado digital acaba nos impondo. E eu voltei recentemente a trazer mais ainda sobre erros, sobre acertos. Então, hoje eu não consigo pensar em nada que eu não mostraria, assim, em termos de… Ai, pra me poupar, Tem nada que passa na minha cabeça. Nossa, mas eu admiro, assim, porque eu sou uma pessoa que eu detesto consumir. E assim, eu sei que na vida a gente reclama, a gente passa por desafios e isso vai acontecer. Só que eu detesto consumir quem usa Instagram pra reclamar de alguma coisa. Então, ai, sei lá, tô com muita reunião. Ai, tô atolada de coisa. Ai, isso, aquilo. Eu não tenho paciência pra consumir. Então, na minha cabeça, se eu não gosto, a minha audiência também não gosta. E aí, eu simplesmente não publico. Então, tanto que eu falo assim, cara, não é que eu não trabalho, eu trabalho muito. Você vê o quê? O desfrute e o momento que eu sento pra criar conteúdo pra você. Pra agregar valor pra você. Só que quando eu tô trabalhando, eu estou trabalhando. Então, eu não pego o celular, eu não gravo um story, eu não mostro eu em reunião. Isso não significa que eu não esteja em reunião. Fazendo. Não significa que eu não esteja trabalhando. Então, cria na mente das pessoas… Caraca, a Maia só viaja. Como é que essa mulher faz 1001 coisa… Faz 3 eventos, sei lá quantas coisas, lança marca. Não trabalho. Trabalho. Só que a parte que eu trabalho… eu não compartilho tanto ainda. Pode ser algo que eu tenho que desbloquear ainda em mim, mas é que na minha cabeça, se eu tô… tipo, separar as o caixinhas. que eu tenho que fazer. Cara, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer agora não é story. Quando eu sentar para fazer o story, eu vou fazer o story. Sim. Se eu estou trabalhando, tô aprovando o roteiro, tô fazendo reunião, tô, sei lá. Cara, eu tô fazendo isso. Eu tô naquela demanda. Isso é ruim, porque isso cria na imagem das pessoas… Ela tem a vida perfeita, então, porque ela só desfruta, vai pra academia, a pessoa abre meu story eu na academia, lendo, viajando, lavando o cabelo no salão sempre. E aí ela não vê que tem esse outro lado, né? Que geralmente eu abro o quê? Abro em mentorias, em produtos mais caros, que aí a pessoa paga pra ver. Maia, como é que é seu dia a dia? O que você faz como CEO? Pô, a pessoa tá pagando pra ver, eu abro lá, meu ClickUp, abro no nosso sistema, mostro, ó, isso aqui é minha rotina, isso aqui é meu checklist de hoje, tudo que eu tive que fazer. Aí é que a pessoa se dá conta, caraca, olha a estrutura que tem por trás, olha o trabalho que tem por trás e a gente não faz ideia que tem muitas vezes. E hoje, falando de negócio, falando de estrutura, falando de tudo isso, você recentemente teve que passar por uma perda, meus pêsames. E como foi pra vocês, assim, tocarem o negócio? Porque foi uma perda dos dois. Então, tava ali a alta gestão, né? Vocês dois. Tendo que passar por isso, tendo que lidar com isso. Com o evento chegando, com entrega pra fazer, mentoria. Como é que foi pra vocês conciliarem? Foi difícil. A gente recentemente perdeu o nosso baby. Mas o nosso baby de 4 patas, o Tito. Que é um golden. Era, né? Agora tá um anjinho que tá com a gente. E foi muito desafiador, porque quando é um casal que não tem filhos, o animal, o pet, se torna um filho, né? Ele faz parte da nossa rotina, ele é o nosso dia a dia. A minha rotina era baseada no que a gente muitas vezes fazia com ele. Parava, levava pra fazer xixi, dava comida, brincava. Ia viajar com quem vai deixar o Tito vai junto, não vai. Dá pra ir pra essa casa, não sei, não aceita pet. Então,
a tua vida é moldada em cima daquilo. Ele já tinha virado praticamente um mascote, né? Hot City ele tava sempre junto, reunião do time ele tava sempre junto. Toda essa audiência tinha um carinho muito grande. O carinho, e eu né? acredito muito que os nossos stories, inclusive, eles são quase como novelas, que tem personagens. Ele era um personagem do meu dia a dia, do meu story. Então, as pessoas eram muito apegadas a ele também. E foi tudo muito rápido, né? Foi questão de 10 dias ali no final do ano que ele começou a ficar mal, tudo aconteceu. Então, a gente precisou agir muito rápido. É aqui também que a gente vê a importância da nossa liberdade, do dinheiro, pra gente saber imprimir e empregar isso da melhor forma. Só que aí, aconteceu durante o recesso, porque foi entre Natal, Ano Novo ali. Só que uma hora o recesso volta. E durante o recesso, inclusive, eu tava assim, caraca, em janeiro eu vou ter que ser uma máquina, porque eu tenho evento presencial, que inclusive… Falei pra Maia, tá, gente? Meu evento é amanhã. Amanhã e domingo. Nossa, não. É muito amor por essa menina. Ela acabou de ficar 2 dias gravando aula. Igual uma doida, gravando. Aqui. Tem evento amanhã. Ela tá aqui. É muito amor. É muito amor. Ela não faria isso por mais ninguém do digital. Essa é a verdade. Viu só, gente? Valorizem as amizades. E aí, a gente tinha assim… Eu sabia que eu ia ter evento. Que eu tinha as novas aulas da mentoria da Flawless pra gravar. Tinha tudo que ia acontecer. Mês que vem eu vou pros Estados Unidos. Então, tem muita coisa que eu tinha que antecipar. Então, eu tava assim, no recesso. Não posso falhar nenhum dia, não. Sabe quando a tua agenda tá milimetricamente… O que era pra descansar, você tava pensando… Nossa, eu tô ferrada quando eu voltar. Não, eu pensei assim, vou descansar muito no recesso. Porque janeiro eu vou precisar trabalhar. E aí veio… Deus falou assim… Ô, controladora… Não. Senhor, você não vai, não. Você vai ter que mudar tudo. E foi nesse momento que eu consegui ver como a gente tem uma comunidade engajada, como era para as minhas mentoradas. Porque ele faleceu na terça-feira de manhã e à tarde eu tinha que dar Hot City. E eu tava tipo assim, eu tô disposta, se elas precisarem, eu tô ali. Porque, poxa, a gente tinha ficado 20 dias já sem contato comigo. Sim. Porque era recesso. E aí elas estavam ansiosas, era o primeiro Hot City do ano, planejamento de 2025. E elas tipo assim, tu não é nem doida, tu vai descansar, cancela o Hot City. Aí quem fez o Hot City foi a minha head de marketing. Então, ela foi lá, executou por mim. E o time continuou tocando tudo. Então, por um lado, eu vi o quanto ter uma estrutura de empresa sólida e muito bem estruturada, nesses momentos, faz toda a diferença. Então, o time tocou tudo. Eu fiquei ali uns 4 dias sem trabalhar, sem fazer nada. Mudei algumas coisas. Então, a gravação da Flawless eu joguei um pouquinho mais pra frente. O evento presencial, eu não tinha o que fazer. Eu tenho responsabilidade com mais de 200 pessoas. Só que ontem eu tava falando sobre isso. Tem um certo ponto da tua jornada que tu entende que as coisas não são só sobre ti. Que por mais que eu estivesse de luto, por mais que eu estivesse muito triste, por mais que eu estivesse muito chateada, a minha vida ela precisa continuar. Eu acho que a gente chega em um nível de maturidade da vida adulta que a perda ela vem para nos ensinar sobre muita coisa. E a gente aprendeu sobre muita coisa. Ele também, inclusive, sobre como a gente não controla nada. Só que tem um momento que a gente precisa tocar. E eu não tava tocando isso por mim. Eu tava tocando pelas pessoas às quais eu tinha uma responsabilidade. Então, acho que eu me baseei muito nisso. Teve uma fase, eu não sei que ano que foi, e isso me marcou muito. Eu não sei se vocês vão lembrar, se tu lembra disso. Que o Ítalo Marcilli perdeu o pai dele de uma forma super trágica. Ai, sim. E ele tinha CPL de lançamento no dia. E ele foi lá e fez. E ele não cancelou. Aquilo ali, pra mim, me marcou tanto. Que eu falei, como é que esse cara tá fazendo uma CPL de lançamento no dia? E não era por dinheiro. Porque ele não precisava de dinheiro àquela altura. E aquilo ali me marcou tanto que eu falei… Acho que agora eu entendi o que é responsabilidade, compromisso com as outras pessoas e propósito pelo teu negócio. Então, foi um pouco do que eu tentei assumir pra mim. Não foi o meu melhor mês, meu mês mais produtivo. Tá sendo um mês muito desafiador. Gravar as aulas foi super desafiador. Porque a gente teve que fazer tudo num período muito mais curto. Mas deu certo, né? No final das contas, a gente vê que a gente consegue fazer. Então, acho que, um resumo de tudo, né? É a gente se apegar muito mais sobre o porquê a gente faz. E olhar também pelas outras pessoas. No recesso, eu li o livro O Ego é Seu Inimigo. E era justamente sobre isso que ele falava, né? Sobre a gente não olhar por um olhar do que é importante pra nós, mas entender que existem outras pessoas que estão envolvidas nos nossos próprios sonhos. Então, foi nisso que eu me apeguei. E eu acho que foi um livro que eu li despretensiosamente no recesso. Era o momento. E era o momento pra eu aprender aquilo. Então, foi assim, difícil. Tá sendo difícil ainda, não faz nenhum mês ainda. Mas a gente aprendeu muita coisa, a gente tentou ressignificar, a gente entendeu que ele veio pra cá pra cumprir uma missão. Ele cumpriu, ele nos ensinou muito e aí… Agora a vida que segue. Agora é um anjinho. Foi, agora, né? O nosso anjinho. Ai… E tem alguma coisa, assim, enquanto a gente vai pegando as perguntas da audiência… Tem alguma coisa que hoje você olha no digital e você fala assim… Isso aqui não dá mais certo, não. Eu acho que não tem nada que nunca não vai dar certo.
Eu acho que o nosso modelo de negócio, ele precisa estar alinhado e ajustado de acordo com a nossa vida. Então, às vezes, o que não vai dar certo para mim é muito mais baseado numa perspectiva do que na minha vida não dá certo, do que para outra pessoa, sabe? Então, por exemplo, tu é rainha dos lançamentos. Adoro Ama fazer lançamento. Ama. Amo. Eu, Sou gente, apaixonada. eu tenho pânico. Me dá falta de ar. Eu faço, mas assim, sem toda a estrutura, magnitude. Não espero enormes resultados, porque meu jogo é outro. Meu jogo é de funis, é de perpétuo, é da constância, da previsibilidade. E isso me gera uma qualidade de vida diferente da tua. Só que tem pontos e momentos, de repente, na tua qualidade de vida que eu não desfruto por ter escolhido o meu modelo Cara, de mas negócio. sabe o que é? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Porque, assim, eu não acho que o lançamento, ele te tira a previsibilidade. Muito pelo contrário. Quanto mais você faz, mais você constrói. Então, assim, hoje a gente começa um lançamento, a gente sabe exatamente o que tem que fazer. Sim. Então, é tão simples, é tão… Cara, é só fazer isso aqui que tá dentro da nossa rotina fazer lançamentos. Então, hoje, a nossa rotina… A sua rotina é, por exemplo, a gente tem que ver o comercial, quantas calls foram feitas, fechadas, tudo mais. O funil que tá performando. A nossa rotina é fazer lançamento. Então, hoje, eu não olho pra… Vou fazer um lançamento… Meu Deus do céu, vai vir um lançamento aí agora e vai ficar um caos. Eu entendi que é a rotina, o lançamento. Então, acaba que pra mim é estranho não estar lançando. Aí que é incomum. Pera, as coisas ficam tão… É tão gostoso o processo de lançamento, porque todo dia você tem que pensar em algo que te desafia. Então, Aí, por amiga, exemplo… só que aí, ó, tá vendo como é uma percepção que as pessoas têm? Tu gosta de adrenalina? Eu não gosto. Nossa, Esse negócio de toda vez ter que pensar uma coisa diferente me dá pânico. Eu adoro. Eu prefiro repetir processo. Sério? Eu não Total. consigo. Eu falava que o maior medo da minha vida era fazer todo dia a mesma coisa. É. Era o maior medo da minha vida. Eu falava, cara, se todo dia eu tiver que repetir a mesma rotina, o mesmo processo, olhar para as mesmas coisas, eu vou surtar. Então, o que eu gosto é da minha head market falar assim, cara, a conversão da página tá ruim. A gente vai ter que achar a solução. E aí, de repente, todo o time começa a se mexer. Designer fala, vamos mudar isso. Esse botão. Aí a copy fala, vamos mudar isso aqui. Cara, vem o editor de vídeos. Vem o editor de vídeos e fala, peraí, que eu tive uma ideia, vamos fazer isso aqui. De repente, todo mundo se movimenta. E aí, dá o dia seguinte, gente, aumentou a taxa de conversão. Fica todo mundo, yes! E comemora. Cara, eu acho isso sensacional. Mas aí tu vê como é que é. Acho que é muito de personalidade mesmo, né? Tu gosta dessa coisa da adrenalina, do novo, do pensar. Eu não. Por isso que eu trouxe. Eu acho que isso, pra mim, a qualidade de vida que eu referencio e que eu trago é… Cada pessoa tem uma visão do que é ter a vida perfeita, do que é ter um negócio perfeito, muito baseado na sua própria personalidade. Eu gosto da paz, da calmaria, da tranquilidade, de fazer um pouquinho todos os dias e olhar para número e para dado e cada dia eu poder apertar um botão. E não fazer isso em picos, em processos, né? Então, acho que o modelo de lançamento, o modelo de perpétuo, eu acho que todos funcionam. Só que vai depender de quem está executando. Qual é o perfil daquela pessoa que está executando? Tem gente que sabe lidar muito bem com esses… Faço, não faço, vai para frente. Eu fico completamente perdida ali no meio. Eu não gosto. Eu gosto da rotina. Eu sou muito da rotina, da monotonia, de… Eu sei o que eu vou fazer em cada dia, eu tô mais organizada. Pra minha cabeça, isso me dá paz. Então, acho que isso é um ponto legal pra todo mundo que tá assistindo. Acho que não tem… que não é um único não é o que dá modelo, certo, né? o que dá errado. É o que faz sentido pra você, né? Pra sua vida. Muito bom. Agora, dúvidas. @eurenatacontadora. High ticket em prestação de serviço é possível? Sim. Como fazer isso? Sempre é, né? Sempre é. Isso é uma coisa muito legal, inclusive. Assim, quando eu decidi estruturar o High Business, que é a nossa metodologia autoral, que é um modelo de negócio que tem como foco em vender high ticket, quando eu olhei e li o mercado, eu vi que as pessoas naturalmente associam high ticket à mentoria. A mentoria. E eu falei, gente, mas essa percepção tá muito errada. Porque quando a gente olha para o mercado tradicional, o mercado corporativo, tem muito prestador de serviço que cobra muito caro. Isso também é high ticket. E aí eu comecei a entender o porquê. Por que as pessoas tinham essa percepção? E eu vi que não tinha nenhuma voz falando sobre isso. Sobre como o high ticket também pode funcionar para prestação de serviço. Então, acho que a dúvida dela é muito mais no sentido de como estruturar um modelo de negócio de serviço e conseguir pegar escala. Porque as pessoas acham que, muitas vezes, o high ticket na prestação de serviço ele é muito limitado. Porque, eu vou prestar um serviço, sou eu que presto, só que a minha agenda é limitada, vai chegar uma hora que eu vou estar no meu teto de faturamento. A maneira que a gente tem de escalar uma prestação de serviço é construindo processos.
construindo processos e delegando. Então, é quando você consegue pegar a maneira como você entrega as coisas, você cria etapas para essa entrega, treina pessoas e você forma um time de entrega. E aí, dessa maneira, você vai estar vendendo, entregando, estruturando tudo como se fosse qualquer outro produto, mas baseado em serviço. Então, é possível, é muito possível. Eu tenho várias mentoradas minhas, inclusive uma que a gente já teve até em comum, a Glauce, amo de paixão. Sim! A Glauce está voando hoje e ela está faturando, já faturou mais de R$1 milhão só com prestação de serviço. Fatura mais de 150 mil todos os meses, 180 mil todos os meses, fazendo prestação de serviço. Por Então, quê? Porque é a gente possível. mudou o formato de entrega. É possível. É possível. @Larissa Mello. Como aumentar a retenção no meio do funil para aumentar a conversão no fundo? Aumentar a retenção no meio do funil. Você tem que primeiro gerar mais identificação com a pessoa que está ali. Então, possivelmente pode ser que tenha acontecido um erro de cliente ali. Então, às vezes o cliente que você trouxe para o seu funil não era o cliente que deveria estar chegando lá no final. Isso pode acontecer por um erro de régua de corte, um erro de comunicação. De posicionamento. De posicionamento, que é muito resumindo, exatamente. Então, às vezes, o posicionamento atraiu a pessoa errada. Então, ele foi atraído por uma coisa, só que ele viu que aquilo ali não era para ele não vai chegar no fundo do funil. E, muitas vezes, também um redesenho da maneira, da forma como você entrega a solução para aquela pessoa. Que era muito do que a gente estava falando aqui em relação a, por exemplo, lançamento ou high ticket. Qual que é melhor para mim? Não sei, vai depender de como essa pessoa enxerga a vida dela. Então, normalmente, você perde a retenção quando você perde identificação. Então, é muito mais sobre um estudo profundo de quem é o seu cliente ideal e como o seu produto pode ser benéfico para ele, colocando diferenciais, colocando problema-solução, colocando benefícios, para ele poder chegar até o fundo do funil e aumentar a sua conversão. Boa. E no fim, é o que eu sempre falo. Tudo começa posicionamento. Como é que você vai estruturar mentoria, high ticket, funil isso, até o time. Para você estruturar um time, você tem que saber qual que é seu posicionamento, você tem que ter, claro, valores, princípios. Você tem que saber quem é o público que você quer atrair, que você vai vender. Porque se você não souber a base, que é o posicionamento, todo o restante trava e aí você não deslancha. Por quê? Porque você não sabe nem para quem você está se comunicando, você não sabe nem qual que é a percepção que você quer que os outros querem ter sobre você, o lugar que você quer ocupar no mercado. Aí é óbvio, minha filha, você pode colocar a estratégia que for, o tráfego que for, a narrativa que for, o conteúdo que for, não vai performar. A última pergunta agora é da Valesca Cabral. O que o mercado ainda não entendeu sobre o verdadeiro high ticket? Boa essa pergunta. Você viu? Minha audiência é inteligente. Não, adorei. Ah, muito amiga, boa. elas são ótimas. O que o mercado não entendeu sobre o verdadeiro high ticket, que eu acho que poucas pessoas conseguem ter esse olhar, é que high ticket não é produto e high ticket não deve ser olhado como estratégia de venda. High ticket é modelo de negócio. Boa. Então, para quem decide ter um high ticket dentro da sua operação, enquanto você não colocar ele no centro da coisa e não transformar toda a sua operação, então tudo, time inteiro olha para isso de uma forma diferente, o seu posicionamento muda em relação a ele, a sua oferta muda, os seus conteúdos mudam, a sua gestão muda. Toda vez que você coloca o high ticket no centro da operação e você faz com que o seu negócio passe a respirar ele como seu 80-20, é aí que ele começa a funcionar. Um dos maiores erros das pessoas hoje, quando elas tentam vender o high ticket, é olhar para isso como mais um produto na esteira, como mais uma forma de fazer dinheiro. E aí, se você olhar dessa forma, ele não vai conseguir ter a atração que deveria. Porque vender high ticket, por mais que muitas pessoas acham que possa ser simples, porque é num a um, ele é um processo complexo. Ele envolve uma decisão de compra muito mais avançada do seu cliente. Então, enquanto o seu modelo de negócio não for voltado para isso, se você decidiu ter o high ticket como centro da sua operação, então eu decidi que eu quero vender muito a minha mentoria, decidi que eu quero vender muito a minha prestação de serviço. Coloque o high ticket no centro da operação, transforme isso em um modelo de negócio, como é o caso do high business, e aí sim as coisas vão funcionar. Aí é bom pra quebrar muitas crenças que a galera tem de eu não aguento mais high ticket, eu não aguento mais essas mulheres perfeitas de blazer e batom vermelho e não sei o que. E na cabeça delas é isso, a pessoa que fala isso, ela não entende absolutamente nada. Isso é tão porque a ponta do iceberg. É tão raso e é um discurso que eu juro, eu não entendo. Porque as pessoas falam assim, eu sei que te forçaram a usar blazer preto e batom vermelho. Ninguém falou isso pra você. Me fala um post, me apresenta um post, que o título é exatamente esse. Você precisa usar blazer e batom vermelho pra vender.
Ninguém falou isso pra você. Você chegou nessa conclusão sozinha. Porque você treinou o seu algoritmo para um mesmo perfil, um mesmo arquétipo, uma mesma identidade visual aparecer constantemente, os mesmos conteúdos, a mesma bolha. Você treinou o seu algoritmo para isso. É óbvio que está aparecendo vários conteúdos assim para isso, para você, porque você treinou o algoritmo. O algoritmo ele só é um reflexo do seu comportamento. Então, se hoje você só vê as mesmas coisas, estão falando tudo a mesma coisa, estão se vestindo do mesmo jeito, estão com a mesma identidade, é porque você treinou o seu algoritmo para só te apresentar conteúdos assim. Então, ninguém falou para você que é só com blazer preto ou batom vermelho, muito menos que isso resume o que é um high ticket e nem que é só mentorias, porque não é. Você pode fazer isso através de prestação de serviço, consultorias, produto físico. O que eu vejo de mulheres de produto físico que, cara, eu quero mudar a forma do modelo de negócios e vai para um modelo high ticket é surreal. Então, assim, quebrar mesmo essa crença e pararem de ficar replicando um assunto só porque vai dar engajamento. Amiga, onde a gente te encontra nas redes sociais? @VicaFerrari no Instagram. E por enquanto é isso, galera. O que eu consigo entregar, eu ela é a vibe da Anitta. Não espere nada não espere de nada, mim. porque é isso que eu posso, entendeu? Porque é o que eu posso entregar. Esse eu ano, amo. inclusive, eu preciso… Assim, eu praticamente nem tenho TikTok baixado. Eu não consumo conteúdo de lá. Eu não olho, amiga. Eu sou meio cabeça… Não é cabeça fechada, mas eu tenho um pouco de preguiça, assim. Eu falo, eu tenho tanto pra aprender ainda, pra melhorar nesse Instagram. Eu quero refinar tanta coisa, que eu fico mais focada no meu time e no que eu faço, do que criar novos processos. Então, por enquanto é isso. @VicaFerrari no Instagram, onde eu entrego todo o meu conteúdo, que eu falo sobre negócios, principalmente, como você transforma isso de uma empresa amadora em uma empresa com realmente solidez para você poder vender high ticket, seja mentoria ou serviço. Foi um prazer imenso estar aqui, meu amor. Para encerrar a última pergunta, uma verdade nua e crua do digital. Uma verdade nua e crua do digital? Eu acho que as pessoas que não têm sucesso só não esperaram um tempo suficiente para isso acontecer. Então, Uau! Eu falo muito isso baseado em pessoas que eu vejo que eram muito grandes e desistiram ao longo do caminho também. E pessoas que estão começando hoje que acabam deixando de lado muitas vezes os seus sonhos porque elas foram impacientes demais. Então, se a gente olha hoje para a perspectiva do Brasil e sabe que as empresas, a maioria delas fecha antes dos 5 anos, eu acho que é só falta de paciência mesmo. Falta de paixão, de paciência e de ter um propósito muito claro do que a gente está fazendo. No final é o continuar até ver o que acontece se você não desistir. Exato, exatamente. E você, empreendedora que nos assistiu ou nos ouviu aqui, não esqueça de comentar abaixo como foi para você, insights que esse episódio te gerou, o que você aprendeu comigo, com a Vica. Não esqueça de acompanhá-la também nas redes sociais e de me acompanhar, @maisnts, tanto no Instagram quanto no YouTube, Pinterest também e no TikTok com S a mais no final. Que eu, diferente de você, fiz um planejamento louco. Senhora! Não, diferente de você, eu fiz um planejamento maluco que eu decidi que eu não ia só pro YouTube. Eu ia pro YouTube, pro TikTok e LinkedIn. Me meteram no LinkedIn. Amiga, eu te admiro num nível, não, mas LinkedIn eu não me envolvo nada. E YouTube Nossa também senhora. não. Eu tô meio que atriz, assim, amiga. O time fala assim, você tem que gravar isso. Aí eu falo, tá bom. Eu vou aparecer. Aí eu gravo… Eu apareço, eu sujo, já tenho o roteiro, eu sujo, apareço. Aí, do nada, é postado. Do nada. Hoje, não, foi muito engraçado. A gente foi almoçar. Aí, ontem, foi um dia que eu tava aqui envolvida no podcast. Eu não postei nada nos stories e tal. Porque os stories eu gosto de fazer. Aí, eu falei, poxa, mas… Um dia perdido de stories, gente. Mandei mensagem pro time hoje de manhã. Falei, tem um desafio pra vocês. Eu tenho a minha meta de leads orgânicos e faltam exatamente 500 leads para eu bater a minha meta de lead orgânico. Aí eu falei, tem um desafio para vocês. Vocês vão comandar o conteúdo hoje, eu não vou pegar no meu celular, eu não vou ver nada. Vocês vão comandar e eu preciso de 500 leads. Resolvam. Aí a gente foi almoçar, que eu peguei o celular, tava lá, a sequência toda montadinha, pronta. Eu falei, que coisa linda, cara. Que coisa linda. É muito bom esse sentimento. É bom, né? E aí, YouTube é assim, YouTube e Pinterest, eu não me envolvo em nada. LinkedIn também não me envolvo em nada. O do Ponta Solta eu não me envolvo em nada. Eu realmente só venho aqui e gravo. Aí o resto é todo o time que toca. Então, na prática, eu crio conteúdo pro Instagram e pro TikTok.
Parece muita coisa quando eu falo no Pinterest, começa uma lista. Mas na prática, eu apareço mais em Instagram e TikTok mesmo. Enfim, você pode me acompanhar lá, se quiser acompanhar no LinkedIn você também. Você para o dia inteiro pra poder falar com a Mai em todas as redes sociais. Você vai me ver o tempo todo. Não, eu falo que eu quero ser o Julius. Você já viu Todo Mundo Odeia o Chris? Ai, amiga, não. Eu conheço a série, os episódios. Tem uma cena ótima. Tem uma cena ótima que é do pai do Chris. Que acontece o seguinte, vou contar pra vocês entenderem de onde surgiu a nossa estratégia de negócio. Surgiu de Todo Mundo Odeia o Chris. Que basicamente o Chris, acho que ele é assaltado ou ele é ameaçado. E aí o pai dele vai tirar satisfação com o cara que ameaçou ele. Aí ele fala assim: aonde você estiver, eu estarei lá. Se você estiver no banho, eu vou estar lá. Se você estiver assistindo TV, eu vou estar lá. Se você estiver fazendo amor com a sua mulher, eu vou estar lá. E eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero estar na vida 360 da minha cliente. No momento que ela abriu o celular, que ela começou o dia dela, eu quero estar lá. Então, eu quero estar na skincare dela, eu quero estar no momento de leitura dela, eu quero estar nas roupas dela, eu quero estar em tudo na vida dela, para que essa mulher ela não esqueça a nossa marca. A nossa marca, ela fica assim, pregnada nela. Daqui a pouco ela lança perfume se deixar. Então, essa é a nossa estratégia de negócio, é estar 360 na vida das nossas alunas e clientes. Enfim, em breve você pode ter aí tudo que é lugar. Olha o spoiler. Tá vindo. Enfim, se você tá gostando de acompanhar aqui os episódios, tá curtindo o podcast, compartilhe o nosso podcast aqui também no Spotify, avalie ele. Se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça, se inscreve, dá o like, compartilhe, aquela coisa toda, porque isso faz com que a gente alcance mais mulheres que talvez estavam prestes a desistir e aí assistindo ou ouvindo a gente, ela percebeu que não é o dia ainda de desistir, só tô começando. E lembrar também que o nosso podcast é em parceria com a Rubla, o seu parceiro de negócios no digital. Você que quer entrar aí no mundo de infoprodutos, precisa conhecê-los. Até o nosso próximo episódio, terça-feira, meio-dia. Sempre temos o nosso encontro marcado. Tchau, tchau! Tchau!